Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 311. Quando Ishiro deixou o território do clã Hyuga e estava indo em direção à antiga residência da delegação de Kumo, uma mudança inesperada ocorreu. Ishiro ficou cara a cara com Tsunade, que caminhava em sua direção. Como sua atenção havia sido atraída por Neji Hyuga, Ishiro não notou a chegada de Tsunade com antecedência. Portanto, não teve tempo de fugir. Quando reagiu, já havia entrado no alcance sensorial de Tsunade. Correr agora pareceria um tanto abrupto. E coincidentemente Tsunade, que estava de mau humor por causa dos ninjas da nuvem, avançava na direção de Ishiro a toda velocidade, tomada pela raiva. Pela sua postura, parecia que Tsunade planejava encontrar Orochimaru para desabafar sua raiva. Como a velocidade de Tsunade era muito rápida e Ishiro estava distraído, e seu olho da mente estava focado apenas em observar Neji, ele não conseguiu dar um aviso prévio. Ao ver a impetuosa Tsunade, Ishiro não entrou em pânico. Em vez disso, imediatamente e respeitosamente, saiu do centro da rua e ficou de lado. E Tsunade não prestou atenção em Ishiro planejando passar por ele. Entretanto, naquele exato momento, na direção de onde Tsunade tinha vindo, isto é, a residência da antiga delegação de Kumo, uma batalha violenta eclodiu de repente. Os membros do ramo da família Hyuga que tinham acabado de lidar com a delegação de Kumo ao lado de Yashi Hyuga tinham acabado de relaxar suas mentes quando uma terrível intenção de matar desceu sobre eles. Do subterrâneo da residência da delegação de Kumo, um grande número de bonecos surgiu repentinamente. Esses bonecos tinham alvos claros. Assim que emergiram, lançaram um ataque contra alguns dos membros solitários da família Hyuga, com uma divisão de trabalho bem definida. O momento do ataque também foi muito inteligente, escolhendo o momento exato em que Tsunade saiu. Se tivessem agido antes, Tsunade poderia ter retornado imediatamente. Se tivessem agido depois, os membros do clã Hyuga teriam desaparecido. Ao ver isso, Yashi foi tomado por um medo persistente. Na visão do Byakugan, aqueles bonecos não existiam naquele momento. Claramente, alguém os havia libertado do subsolo. Mas agora, enquanto observava atentamente, não via nenhuma figura humana. A pessoa escondida no subsolo também possuía a habilidade de bloquear a visão do Byakugan. Droga! Yashi tremeu de raiva. Será que os meios para combater o Byakugan já se espalharam por toda parte? A pessoa no subsolo tinha visto a delegação da nuvem ser completamente eliminada, então eles claramente não estavam do mesmo lado. Mas eles também tinham um método para bloquear o Byakugan. Mas agora ele não tinha energia para lidar com essas coisas. O que mais precisava se preocupar era como escapar, como se libertar do cerco. Isso mesmo, ele e os membros da família secundária no pátio estavam cercados. Um grande número de bonecos apareceu de repente no pátio. Yashi sentiu como se estivesse enfrentando um exército ninja. Ao lidar com os ninjas da nuvem antes, alguns membros do clã Hyuga se sentiram envergonhados por serem ninjas de combate corpo a corpo. Mas agora, seus pensamentos mudaram completamente. Diante do ataque repentino de tantos fantoches, o número de ninjas do tipo ninjutsu em todo o mundo ninja que conseguiriam sobreviver por um minuto provavelmente poderia ser contado nos dedos de duas mãos. Felizmente, o clã Hyuga era composto inteiramente por ninjas de taijutsu, e seu Byakugan, de certa forma, neutralizava completamente os mestres de marionetes. Embora este mestre de marionetes tenha usado algum método para esconder sua forma, os movimentos das marionetes não continham segredos sob o Byakugan. Além da primeira onda de ataques furtivos, onde sofreram pesadas perdas, o clã Hyuga logo conseguiu estabilizar a situação. Mas isso foi por pouco. Os membros da família Hyuga foram atingidos continuamente pelas armas ocultas dos bonecos, em seguida, caíram no chão, envenenados. A situação de Yashi era precária. Ishiro não sabia o que estava acontecendo do lado de Yashi, ele só sabia que as coisas estavam prestes a piorar. De fato, Tsunade, que avançava a toda velocidade, parou com um grito ao ouvir a comoção. Por um golpe de azar, ela parou bem na frente de Ishiro. Tsunade se virou rapidamente, olhando na direção de onde tinha vindo. Através dos prédios, Tsunade não conseguia ver claramente o que acontecia lá dentro. Mas as figuras de marionetes que ocasionalmente apareciam nos telhados e os sons mecânicos únicos quando as marionetes lançavam suas armas ocultas indicavam a Tsunade que havia marionetes lutando ali. Sons tão densos, Tsunade soube imediatamente que havia muitas marionetes. Ou muitos marionetistas estavam à espreita ali, ou alguém conseguia controlar um número assustador de marionetes. Mas não importava qual fosse, o clã Hyuga estava em perigo. Era preciso saber que os dois únicos membros principais da família Hyuga ainda estavam presos lá dentro. Tsunade olhou ao redor, querendo encontrar alguém para lhe dar uma ordem, e então viu Ishiro. Afinal, Ishiro era o ambu mais próximo dela. Deem um sinal. Evacuem os aldeões. Depois de falar, Tsunade se virou e correu em direção ao enxame de marionetes. Ishiro ficou completamente perplexo. Disparar um sinal? Que sinal? Como eu saberia o sinal da sua Konoha? Depois de pensar por um momento, Ishiro, sem se importar com as consequências, pegou um pergaminho de sinal de Wagakure e o disparou para o céu. Tsunade, que estava avançando, ouviu o barulho, mas não olhou atentamente, apenas acrescentando: sigam-me para apoiar o clã Hyuga. Ishiro ficou sem palavras, mas não querendo ser exposto agora, ele só pôde segui-lo rapidamente. Logo atrás de Tsunade e Ishiro estava Isashi Hyuga, assim como uma parte dos ninjas de combate do ramo da família Hyuga que originalmente protegiam os membros de seu clã. Quando esses membros da família secundária viram que o lado de Yashi estava em apuros, nenhum deles hesitou e escolheu apoiá-lo diretamente. Enquanto corria, Ishiro pensou: será que isso acontece porque esses membros da família secundária realmente reconhecem o sistema familiar principal e secundário? Ou eles ficaram tão insensíveis que estão acostumados a morrer pela família principal? Você é do tipo ninjutsu ou taijutsu?
Que ninjutsu de grande alcance você conhece? Perguntou Tsunade a Ishiro. Pela velocidade de movimento do corpo dele, ela já havia concluído que ele deveria ser um ninja do tipo ninjutsu. Agora, ela só queria confirmar. Os que o seguiram eram todos do ramo da família Hyuga. Não precisava perguntar, eram todos ninjas do tipo taijutsu. Para eliminar rapidamente aquele número assustador de marionetes, depender deles não era suficiente. Coincidentemente, a própria Tsunade também era uma ninja de taijutsu, e nessa época, os outros Anbu ainda não haviam chegado. Então Tsunade só podia depositar suas esperanças em Ishiro. Lady Okage, eu sou do atributo fogo. Conheço alguns jutsus de fogo de nível B, respondeu Ishiro rapidamente e respeitosamente. Então está bem. Em um instante, usem ninjutsu para abrir caminho, e nós atacaremos o enxame de marionetes. Ezashi, protejam-no. A propósito, qual é o nome de vocês? Tsunade deu a ordem diretamente, sem se esquecer de perguntar a Ishiro no final. O coração de Ishiro apertou. A Anbu tinha muitos membros. Era normal que Tsunade não reconhecesse todos, especialmente porque ele ainda estava de máscara. E há quanto tempo Tsunade estava no cargo? Mas por mais ocupada que estivesse, ela devia ter visto a lista da Anbu. Se o codinome ou nome que Ishiro deu fosse algo que ela não conhecia, seria constrangedor. Se o codinome que ele deu fosse um da Anbu de Konoha, e Tsunade conhecesse essa pessoa, então ele estaria em uma tragédia. Então, depois de hesitar por um segundo, Ishiro disse, meu nome é Ki. A figura de Tsunade, que avançava, parou por um instante, e sem se virar, decidiu continuar em frente. Ki, Jia, Yi, Bing, Jin, Wu, Ji, Gen, Xin, Ren, Gi, este era o sistema de codinomes dos membros da raiz. Alguns segundos depois, Tsunade disse, eu sou a Okage. Mesmo que você seja um ninja da raiz, você ainda é um membro de Konoha. Execute a ordem. Desta vez, o tom de Tsunade foi muito mais severo do que antes. Sim, Ishiro concordou. Isso mesmo. Ishiro pretendia se passar por um membro da raiz neste momento. Os trajes da raiz e da Anbu não eram os mesmos, mas considerando o comportamento típico do rei bode expiatório, era perfeitamente normal que a raiz se disfarçasse de Anbu para atuar. Essa foi a única maneira que Ishiro conseguiu pensar em um curto espaço de tempo sem expô-lo. No caminho, vendo que Tsunade não havia percebido nada de errado, Ishiro deu um suspiro de alívio. Tsunade não tinha lista de membros da raiz, e os codinomes dos membros da raiz não eram fixos. Se Jia morresse em batalha, Danzou promoveria o que estivesse atrás dele. Então, mesmo que Tsunade tivesse conhecido o verdadeiro Ki, não importava, porque essa pessoa já poderia estar morta, e o título de Ki já havia sido assumido por Ishiro. Ou poderia ser que alguém à frente tivesse morrido, e o Ki original tivesse subido de posição. Ishiro tivesse sido promovido em sequência para se tornar o novo Ki. Logo, o grupo chegou diante do denso exército de bonecos. A área num raio de dezenas de metros com a antiga residência da delegação de Komo como centro estava repleta de bonecos. Ishiro olhou para a sala onde a base da transferência celestial estava escondida. Ótimo, não está dentro do cerco do exército de marionetes. Tsunade olhou para Ishiro, mas não disse nada. Liberação de fogo, técnica do grande fogo do dragão. Como o objetivo era atacar o exército de marionetes para socorrer o grupo de Yashi, Ishiro escolheu o ninjutsu de fogo de nível B, com o maior poder de matar em linha reta. Ishiro não se conteve muito. Um membro da raiz com o codinome como que deveria ser pelo menos um Jounin. Não era exagero para Ishiro exibir a força de um Jounin de elite. Esta técnica do grande fogo do dragão de nível B foi lançada após Ishiro aumentar sua produção de chakra. Seu poder superava em muito um ninjutsu de nível B comum. Um denso dragão de fogo disparou direto para o enxame de marionetes, abrindo caminho com força. Vendo isso, a bem preparada Tsunade imediatamente chamou Ishiro, Izashi e os outros para atacar. Izashi era responsável pela retaguarda, os outros membros do grupo Hyuga protegiam os flancos esquerdo e direito, e Tsunade abria caminho na frente. Ishiro, o único ninja do tipo ninjutsu, era protegido no centro por todos. O grupo avançava continuamente. Assim que o caminho aberto pelo grande fogo do dragão fosse preenchido por marionetes, Ishiro lançaria o jutsu novamente. E enquanto o grupo de Ishiro avançava, mais e mais Anbu e ninjas comuns se juntavam às fileiras para sitiar o exército de marionetes. Originalmente, esses ninjas não haviam recebido ordens. Diante do confronto entre Nuvem e Hyuga, todos optaram por assistir à distância. Afinal, aquilo só poderia ser considerado um conflito. Mesmo que envolvesse diplomacia entre os dois países, isso era assunto para mais tarde. Mas a situação era diferente agora. Esse denso exército de marionetes, se totalmente mobilizado, teria um impacto em Konoha não menor do que o da Fúria da Nove Caudas. Isso já poderia ser considerado uma guerra. Em um instante, Sasori da Areia Vermelha, escondido no subsolo, sentiu a pressão. Sasori veio para Konoha em uma missão de Nagato depois de ser aceito na Akatsuki Sombria. Sua missão era cooperar com Orochimaru para capturar o Byakugan. O próprio Nagato não se importava muito com o Byakugan, mas sua capacidade de reconhecimento poderia complementar a do Zetsu branco em certas situações. Especialmente ao distinguir Jinchuriki, o Byakugan tinha um efeito milagroso, junto com a instigação de Orochimaru, dizendo que tinha subordinados como apoio interno e poderia se infiltrar em Konoha sem ser descoberto. Nagato finalmente concordou com o pedido de Orochimaru. Não havia como evitar. A Akatsuki Sombria era, na verdade, uma organização relativamente livre de ninjas rebeldes. A relação entre a Akatsuki Sombria de Nagato e seus membros era mais de cooperação do que de superioridade e subordinação. Como novato, Orochimaru propôs suas condições para se juntar à organização, e Nagato teve que considerá-las a seu critério. Por exemplo, a condição de Sasori era que a Akatsuki Sombria lhe fornecesse os recursos e o ambiente para pesquisar marionetes. O pedido de Juzou Biva era proteção para não ser morto pelos esquadrões de assassinato da névoa. Obter o Byakugan era a condição de Orochimaru.
Capítulo 312. Nagato, após ponderar as opções, sentiu que a condição de Orochimaru não era excessiva e então enviou Sasori da Areia Vermelha para cooperar. E o próprio Sasori também era muito curioso sobre o Byakugan e queria alguns bonecos humanos com o Byakugan para brincar. Na história original, entre seu exército de bonecos, havia até um boneco que mantinha seu Sharingan Kekkei Genkai. Embora esse boneco só aparecesse em uma cena e não fizesse nada. Sasori também sabia da existência do selo do pássaro engaiolado, mas ele também queria tentar ver se seus fantoches poderiam preservar o Byakugan Kekkei Genkai de um membro da família do ramo Hyuga. Assim, Orochimaru e Sasori, que normalmente não se davam bem, concordaram em cooperar desta vez. O plano foi formulado por Orochimaru. O plano original era que Sasori lançasse um ataque surpresa do subterrâneo após os ninjas da nuvem obterem o Byakugan. Até mesmo a capa que Sasori usava, pintada com um jutsu de selamento capaz de bloquear o Byakugan, foi fornecida por Orochimaru. Mas infelizmente quando os ninjas da nuvem retornaram para sua residência com o Byakugan, uma das Sannin, Tsunade, também o seguiu. Sasori já havia sofrido uma derrota para Orochimaru antes e ainda estava bastante cauteloso com o Sannin. Ele não queria enfrentar Tsunade, que também era uma Sannin e já havia se tornado Hokage. Então, naquele momento, Sasori, cautelosamente, não fez nenhum movimento. Quando Tsunade foi embora e Sasori encontrou outra oportunidade para atacar, já havia muitos membros da família Hyuga no chão, tornando impossível para ele derrotar Ieyashi Hyuga de uma só vez. Assim, o ataque surpresa planejado se transformou em uma batalha de impasse e desgaste. Era a última coisa que Sasori queria ver. Nesse momento, Sasori já havia desenvolvido a intenção de recuar. Embora tivesse uma grande reserva de marionetes, o consumo da batalha com Orochimaru ainda não havia sido reposto. Ele não queria desperdiçar muito em Konoha. De qualquer forma, ele já havia capturado vários ninjas do ramo da família Hyuga. Vários deles que foram envenenados por seus fantoches já haviam sido capturados vivos por ele. Quanto ao Byakugan da família principal, não era o que ele queria de qualquer maneira. Se a missão falhasse, falharia. Ele não tinha muita boa vontade com Orochimaru para começo de conversa. Além disso, através da percepção especial de seus fantoches, Sasori sabia que o grupo de membros do ramo Hyuga liderado por Tsunade estava prestes a se encontrar com Ieyashi. Pensando nisso, Sasori começou a recuperar seus fantoches. No entanto, naquele momento Sasori cometeu um erro. Naquele momento, como o evento havia ocorrido tão repentinamente, ele havia liberado abruptamente sua performance das 100 marionetes. E Ieyashi e os outros não tiveram tempo de reagir, então não puderam identificar sua localização específica. Mas desta vez, a ação de Sasori de recuperar os fantoches expôs diretamente sua posição. Originalmente não teria sido um grande problema para Sasori ser tão confiante. O clã Hyuga não era páreo para ele. Como Hokage, a primeira prioridade de Tsunade era proteger a vila. Se Sasori demonstrasse intenção de recuar, Tsunade, para evitar muitas baixas entre os aldeões, talvez não o tivesse atacado com força. Mas nessa época também havia um membro dedicado da raiz em campo, um encrenqueiro inesperado. Liberação da Terra. Técnica de ascensão da Terra. Enquanto Sasori estava ocupado recuperando suas marionetes, e Tsunade ainda hesitava se deveria desferir um golpe fatal em Sasori, Ishiro fez seu movimento. A técnica de ascensão da Terra era semelhante à escavação de abertura da ascensão da Terra, usada por Kitsushi e Kurotsushi juntos na história original. Mas seu poder era muito menor e sua classificação era apenas B. Ishiro usou diretamente a técnica de ascensão da Terra para tirar Sasori, que ainda estava recuperando seus fantoches, do subsolo. Ao ver Ishiro agir por conta própria e derrubar Sasori do chão, a expressão conflituosa de Tsunade congelou. Este Ishiro está me forçando a ter uma batalha de vida ou morte com um indivíduo de nível Kage na vila. Entretanto, embora Tsunade estivesse irritada com a ação não autorizada de Ishiro, ela não duvidou de sua identidade. A ação de Ishiro estava muito alinhada com a filosofia de Danzou. Sim, Ishiro é um membro qualificado da raiz. Essa provavelmente era a avaliação que Tsunade fazia de Ishiro naquele momento. Sasori também ficou um pouco perplexo naquele momento. De onde surgiu esse ninja da liberação de terra? E o controle dele sobre a força é tão bom, capaz de travar na minha posição e me lançar para fora do subsolo com tanta velocidade e precisão. Após uma rápida análise dos arredores, Sasori focou em seu alvo, a integrante da Anbu ao lado do quinto Hokage, Tsunade. Mas para ser capaz de lançar esse nível de liberação de terra de tal distância, ele era realmente apenas um ninja Anbu comum? Sasori declarou que não estava sem defesa, ele vinha mantendo sua liberação de terra, técnica de movimentação subterrânea enquanto estava no subsolo. Se fosse um Jounin comum, eles provavelmente não conseguiriam nem se livrar da técnica móvel subterrânea dele. Será que um simples jutsu de liberação de terra de nível B realmente dissiparia seu movimento subterrâneo com tanta facilidade e precisão? E a uma velocidade tão rápida que nem mesmo um ninja com poder de combate de nível Kage como ele conseguiria reagir? Sasori suspeitava seriamente que se ele não tivesse considerado a marionete de Iruko com seu poder defensivo surpreendente do lado de fora de seu corpo, agora mesmo, se este Anbu tivesse escolhido matá-lo diretamente, ele estaria morto antes mesmo de poder reagir? Será que Konoha tem um ninja Anbu tão proficiente na liberação de terra? Nunca ouvi falar de um. Será que esse Anbu é o Hiruzen disfarçado? Mas o Hiruzen não está relembrando os bons e velhos tempos de mestre-discípulo com Orochimaru? Tsunade não tinha tanto drama interno quanto Sasori. Embora estivesse irritada com Ishiro por causar problemas, estava mentalmente preparada para os membros da raiz aumentarem o caos.
Sem hesitar, encarando Sasori exposto, Tsunade usou diretamente a técnica de cintilação corporal para se aproximar dele. Tsunade optou por aproveitar a vantagem de combate corpo a corpo de uma ninja de taijutsu. Boom! Um golpe de força monstruosa de Tsunade atingiu diretamente a casca externa de Iruko. Em um instante, a defesa da qual Sasori mais se orgulhava foi facilmente destruída por Tsunade de uma só vez. Após a destruição de Iruko, o verdadeiro corpo de Sasori também apareceu diante dos olhos de todos. Um rosto jovem, cabelos ruivos curtos e olhos indiferentes, muito alinhados com a imagem de um ninja rebelde de rank S na mente de todos. Sasori também era um ninja com vasta experiência em combate. No momento em que Tsunade derrotou Iruko, ele contra-atacou. Com o movimento de suas mãos, uma grande quantidade de jatos de água de alta pressão saíram de suas palmas, atacando diretamente Tsunade, que estava a curta distância. Esta pistola de água de alta pressão era familiar para Ishiro. Na história original, Sasori a usará em sua batalha contra Sakura Aruno e Chiyo. Seu poder era enorme. Em forma, era semelhante à técnica de corte de água de Ishiro, mas Ishiro desconhecia o princípio específico. No entanto, embora este jutsu, que não era realmente um jutsu, fosse formidável, em uma batalha no nível Kage, o efeito que poderia ter era muito limitado. Na história original, o principal objetivo de Sasori usar esta técnica era, na verdade, criar uma oportunidade para a subsequente performance das 100 marionetes. Tomando Ishiro como exemplo, ele também usou a técnica de corte de água apenas em seus primeiros dias. Os inimigos que ele enfrentava agora já não eram mais aqueles que poderiam ser vencidos por um ninjutsu daquele nível. Ishiro imaginou que o Sasori atual também não esperava que a pistola de água de alta pressão atingisse Tsunade. Ele provavelmente só esperava usar esse método para criar distância de Tsunade, uma ninja de combate corpo a corpo. Mas o resultado foi de cair o queixo. A pistola de água de alta pressão de Sasori atingiu Tsunade. A reação de Tsunade não foi lenta. Se quisesse se esquivar, naturalmente não teria errado. Mas Tsunade agora era Hokage. Ela entendia que não podia dar muito tempo para Sasori reagir naquele momento. Caso contrário, quando ele usasse a performance das 100 marionetes novamente, Konoha sofreria perdas enormes. Selo In liberte. Diante da pistola de água de alta pressão de Sasori e a queima-roupa, Tsunade decidiu enfrentá-la de frente. A uma distância extremamente curta, a pistola de água de alta pressão perfurou o abdômen de Tsunade. Mas Tsunade não recuou. Em vez disso, deu um passo à frente, agarrou o atônito Sasori e o jogou com força no chão. Estrondo. Num instante, poeira subiu por todos os lados. Uma grande cratera se abriu no chão, e Sasori foi imediatamente despedaçado. As pálpebras de Ishiro se contraíram violentamente, pois ele viu claramente que ao ser arremessado em direção ao chão por Tsunade, Sasori não ficou sem reação. Seu braço de marionete havia se desviado inacreditavelmente para o lado. Apenas um movimento e o corpo de Tsunade quase foi dividido em dois. Por um instante, um impulso surgiu no coração de Ishiro. Deveria atingir a ferida Tsunade com uma rajada de liberação de luz? Não apenas um impulso. As mãos de Ishiro até começaram a se juntar à sua frente involuntariamente. Mas ele não fez nenhum movimento porque Tsunade, sentindo a fraca intenção assassina que ele emitia, de repente virou a cabeça e o encarou mortalmente. Ao mesmo tempo, os ferimentos causados pela pistola de água de alta pressão no corpo de Tsunade estavam se recuperando a uma velocidade visível a olho nu. Ishiro engoliu em seco e rapidamente reprimiu sua intenção assassina, dizendo rapidamente, Lady Hokage, tenha cuidado. Sasori da Areia Vermelha ainda não morreu. Antes que a voz de Ishiro diminuísse, algo parecido com um pergaminho saiu repentinamente do corpo quebrado de Sasori e entrou em uma marionete que havia sido liberada no início, mas ainda não havia sido recuperada. Então o boneco, enquanto pegava o pergaminho da apresentação dos 100 bonecos, recuou em extrema velocidade. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio da Fênix. Ishiro sabia que havia deixado uma má impressão em Tsunade antes e rapidamente tentou se redimir, demonstrando plenamente a esperteza mesquinha de um membro da raiz cujos pequenos pensamentos foram descobertos por Tsunade. A técnica do fogo do sábio da Fênix dificultou a expansão do exército de marionetes até certo ponto, mas estava claro que a ação de Ishiro foi supérflua, porque isso era apenas uma cortina de fumaça para a retirada de Sasori. Esta apresentação de 100 marionetes nem sequer estava completa. Sasori havia liberado apenas uma dúzia de marionetes, somando os que foram destruídos anteriormente por Tsunade, Ishiro, os ninjas Hyuga e o Zambu na periferia. Provavelmente restaram cerca de 50 bonecos no pergaminho de Sasori. O propósito de Sasori era apenas bloquear Tsunade. Diante de Tsunade, que havia destruído tanto sua Iruko quanto seu corpo principal em um instante, Sasori não tinha a mínima intenção de lutar de frente. Mesmo que quisesse se vingar, ele teria que esperar até que seus fantoches fossem reabastecidos. Quando os efeitos da técnica de fogo do sábio da Fênix se dissiparam, Sasori já havia se retirado da batalha com sucesso. Ouvindo sons fracos da batalha vindos da direção em que Sasori havia fugido, Tsunade primeiro lançou um olhar de advertência para Ishiro e então correu naquela direção. Mesmo que Sasori estivesse partindo, Tsunade não poderia ser descuidada. Ela tinha que vê-lo desaparecer completamente. Ishiro suspirou aliviado. Desta vez, não o seguiu imediatamente, pois a morte de Sasori não o afetaria em nada, mas ainda deveria haver muitos tesouros entre os pertences deixados por Sasori. Ishiro estava muito interessado nessas coisas. Com a partida de Tsunade e o clã Hyuga sendo uma família grande e rica, eles naturalmente não menosprezariam aqueles pequenos fragmentos. Além disso, o clã Hyuga, tendo acabado de passar por uma reviravolta repentina, não estava com disposição para lutar por espólios de guerra agora. Assim, apenas Ishiro permaneceu no campo, correndo alegremente para vasculhar o corpo do boneco humano de Sasori.
Como havia muita gente no local, Ishiro não olhou em detalhes. Enquanto recolhia os bonecos espalhados um por um, não pôde deixar de suspirar. Sasori da Areia Vermelha é um cara tão legal. Capítulo 313. Ishiro lidou com Sasori da Areia Vermelha 3 vezes, e em cada uma delas ele ganhou muito. Na primeira vez, o esquadrão da Anbu em que Ishiro estava capturou Sasori, que estava causando problemas na fronteira de Vagakuri, vivo. Eles não só receberam uma grande quantidade de pontos de contribuição, como também o fizeram aprender um ninjutsu de nível B e Ishiro se lembrou de que naquela época, ele parecia ter escolhido uma técnica de espada de nível B. Embora Ishiro não tenha conseguido nada em técnicas de espada, seu discípulo Kawakita compensou perfeitamente seu arrependimento. De um certo ponto de vista, a contribuição de Sasori para o caminho de Kawakita até o nível Kage foi indispensável. Na segunda vez, Ishiro obteve a marionete humana do terceiro Kazekage. Na subsequente Grande Guerra Ninja, por causa da marionete do terceiro Kazekage, Konoha sofreu uma grande derrota no campo de batalha. Este acontecimento lançou as bases para a retirada antecipada de Vagakuri da Terceira Guerra. Foi a partir daí que Vagakuri começou a competir economicamente com Konoha. Se Sasori fosse um ninja de Iva, Ishiro afirmou que ele poderia pelo menos receber o crédito por uma missão de nível S. Esta era a terceira vez. Ishiro estava ansioso para saber se havia outras coisas boas escondidas no corpo principal de Sasori. O momento feliz de saquear o cadáver terminou muito rápido. Como Sasori não tinha intenção de se envolver na luta, Orochimaru, vendo que a batalha do lado de Sasori havia terminado, também naturalmente decidiu recuar. Com essas duas fontes de caos eliminadas, Konoha também lentamente retornou à calma. Uma Konoha caótica era relativamente segura para Ishiro. Poucos ninjas de Konoha viriam lidar com ele especificamente. Mas uma Konoha mais calma era um tanto perigosa. Principalmente quando Tsunade e Hiruzen se acalmaram para analisar o curso do incidente, as pontas soltas que Ishiro deixou para trás mais ou menos o colocariam em perigo. Vendo que Tsunade e Hiruzen estavam prestes a serem livres, Ishiro também aproveitou essa brecha para deixar Konoha. Claro, antes de partir, Ishiro não se esqueceu de pegar a base para a técnica de transferência celestial. Depois de lançar um olhar pesaroso para o território do clã Hyuga, Ishiro deixou Konoha de um canto remoto. Nesta viagem a Konoha, o principal alvo original de Ishiro era Neji Hyuga. Mas Ieyashi Hyuga ainda estava vivo e bem, e Isashi Hyuga também parecia estar pronto para morrer por seu irmão mais velho. Ishiro sentia que era impossível para ele levar Neji embora, tanto física quanto psicologicamente. Chegando ao local combinado com o Onoki, ele de fato viu o Onoki olhando ansiosamente na direção de Konoha. Ishiro rapidamente se adiantou e disse, Senhor Terceiro, o assunto em Konoha acabou. Vamos voltar. Ao ver que Ishiro não estava ferido, Onoki respirou aliviado. Ele não se apressou em perguntar se Ishiro havia ganhado alguma coisa, apenas assentiu levemente, e os dois voaram para longe de Konoha juntos. Lady Okage, acabamos de receber um relatório da equipe de barreira. O ninja com chakra desconhecido que se infiltrou na vila 2 dias atrás também deixou a vila depois de Orochimaru e Sasori. Um Anbu foi rapidamente à torre do Okage para relatar a Tsunade. Desta vez, nem Orochimaru nem Sasori desferiram um golpe devastador em Konoha. Quando Konoha estava em caos, as operações de várias instituições não cessaram. A equipe de barreira era a mesma. Não só não se moveram, como também monitoraram a vila o tempo todo. Então, no momento em que Ishiro deixou Konoha, ele foi detectado pela equipe de barreira. Tsunade e Hiruzen também suspiraram aliviados ao ouvir isso. O deus da peste, Ishiro, finalmente havia partido. Depois de confirmar que não havia problemas em Konoha, Hiruzen perguntou a um Anbu. Quando Orochimaru estava causando problemas, o clã Uchiha fez algum movimento em comum? Um membro da Anbu responsável por monitorar o clã Uchiha deu um passo à frente e disse, Senhor Terceiro, o clã Uchiha não fez nenhum movimento em comum. O chefe do clã Fugaku não apareceu. Além disso, alguns ninjas Uchiha estavam ajudando a evacuar civis. Hiruzen assentiu e disse, vocês estão todos dispensados. Depois que a Anbu foi embora, apenas Tsunade e os 3 conselheiros, excluindo Danzou, permaneceram no escritório do Okage. Hiruzen disse, os assuntos internos da vila foram resolvidos, mas a delegação de Como foi completamente eliminada da vila. Receio que Como não deixará esse assunto se resolver facilmente. Koharu Tatani disse, Hiruzen está certo. O quarto Raikage provavelmente já havia preparado a morte de todos eles em Konoha quando enviou esta delegação. Talvez o quarto Raikage já tenha levado as pessoas a se prepararem para o atrito na fronteira. Hiruzen, precisamos nos preparar com antecedência. Hiruzen certamente sabia o que Koharu queria dizer com preparar. Koharu certamente não se referia a preparativos de guerra. Questões de preparação para a guerra não deveriam ser ditas a ele de forma tão enigmática, mas sim discutidas com a atual Okage, Tsunade. Koharu se referia ao clã Hyuga. O propósito da mobilização massiva da nuvem agora estava claro para os superiores de Konoha. Era para o Byakugan. É muito provável que Como use a guerra como ameaça para forçar Konoha a entregar Ieyashi Hyuga. Hiruzen conseguia entender o que Koharu queria dizer, mas lançou um olhar enigmático para Tsunade, que verificava a lista de baixas. Afinal, a atual Okage de Konoha era Tsunade. Com a personalidade de Tsunade, era impossível para ela fazer algo como trocar a vida de um ninja de Konoha pela paz. Koharu também conhecia a personalidade de Tsunade. Ela só conseguia suspirar imperceptivelmente. Tsunade jamais agiria de acordo com suas ideias. Ai, se Danzou estivesse aqui. Koharu não conseguia deixar de sentir falta daquele companheiro que estava disposto a assumir a culpa por qualquer coisa. As perdas em Konoha desta vez não foram grandes.
O número de ninjas que realmente morreram em batalha não foi grande, principalmente ninjas do ramo da família Hyuga. Havia também alguns civis, todos mortos quando Sasori lançou sua performance das 100 marionetes pela primeira vez. O número de baixas de ambos os lados não foi significativo em relação a toda a vila de Konoha. Os danos materiais em Konoha também não foram considerados grandes, completamente incomparáveis à noite da violência da Kyuubi. Acontece que o clã Hyuga sofreu enormes perdas. Não sobrou uma única casa completa no território do clã. No entanto, Tsunade não precisava se preocupar com isso. O clã Hyuga resolveria sozinho. A riqueza possuída pelo clã Hyuga era algo que deixava até ela, Aokiji, com inveja. Hiruzen disse a Tsunade, a delegação Iva está prestes a chegar. Tsunade providencia alguém para recebê-los. Tsunade estava com um pouco de dor de cabeça. Uma delegação da nuvem tinha acabado de ser eliminada em Konoha, e agora outra delegação de Iva estava chegando. Isso lhe deu um péssimo pressentimento. Tsunade assentiu e disse, vamos fazer com que Shikaku Nara receba a delegação de Iva. Professor, durante o resgate de Yashi Hyuga, um membro da raiz com o codinome Ki contribuiu muito. Mas ele também causou problemas em um momento crítico, quase provocando o desespero de Sasori na vila de Konoha. E a força desse Ki também é muito boa. Ele é muito proficiente tanto na liberação de fogo quanto na liberação de terra. Sua força está pelo menos no nível de um Jounin de elite. Você sabe se a raiz tem alguém assim? Ouvi dizer que muitos dos antigos membros da raiz morreram antes. Os atuais são todos originalmente subordinados de Orochimaru? Hiruzen ficou atordoado e então começou a se lembrar dos antigos subordinados de Orochimaru que haviam sido absorvidos por Danzou naquela época. Hiruzen não tinha a lista de membros da raiz, então não havia pensado nisso a princípio. E Danzou era seu melhor amigo, o poder lhe fora dado. Então, Hiruzen nunca pensou em investigar os ninjas da raiz. Mas Tsunade era diferente. Ela não gostava do fato de haver uma organização ninja em Konoha que não estivesse sob o controle do Hokage. Aproveitando a oportunidade, ela quis obter a lista de membros da raiz. Hiruzen hesitou por um momento, então disse, não tenho a lista da raiz, mas tenho uma lista dos subordinados de Orochimaru daquela época. Depois de falar, Hiruzen foi ao seu escritório para pegar a lista. Esta era a lista de todos os ninjas relacionados a Orochimaru que Danzou deu a Hiruzen naquela época. Metade deles se juntou a Anbu e a outra metade se juntou à raiz. Tsunade olhou cuidadosamente a lista e começou a julgar a identidade de Ki. Mas quanto mais ela olhava, mais suas sobrancelhas se franziam. O que está acontecendo? Como é que ninguém atende aos requisitos? Tsunade contou a Hiruzen todas as informações que sabia sobre Ki e então perguntou, professor, você pode confirmar a identidade desse Ki? Depois de falar, Tsunade devolveu a lista para Hiruzen. Hiruzen encarou a lista com desconfiança e depois a comparou seriamente. O resultado foi que tal pessoa realmente não existia. Agora, esse assunto era um grande problema. Hiruzen analisou cuidadosamente várias possibilidades e chegou a duas conclusões. Ou essa pessoa não era da raiz, e sim um impostor de outra vila. Ou Danzou estava enganando o tempo todo, e sua raiz tinha outros subordinados poderosos além do grupo de Orochimaru. A segunda possibilidade não era alta. Hiruzen sabia que a raiz de Danzou vinha recrutando secretamente órfãos de guerra. Danzou também havia acolhido muitas crianças de clãs ninjas nos últimos anos. Mas essas pessoas ainda eram jovens. Era impossível que um Jounin de elite aparecesse tão rápido. E embora a força deste que fosse alta, ele não parecia ter uma herança familiar de jutsus secretos como um membro de um clã ninja. Então, Hiruzen declarou seu palpite. Receio que esse que seja um ninja de outra vila disfarçado. Ao ouvir isso, Tsunade não conseguiu evitar cerrar os punhos, e uma camada de suor frio imediatamente surgiu em suas costas. Se aquele que não fosse um membro da raiz de verdade, quem poderia ser? O resultado não era difícil de adivinhar. Bastava pensar em quem estivera na aldeia nos últimos dias. O quarto Tsuchikage, Ishiro. Quem falou foi Omura Mitokado. Sua voz também carregava um traço de medo persistente. Tsunade, você não sentiu nada? Tsunade respirou fundo e lentamente acalmou seu humor. Como quarto Tsuchikage, Konoha naturalmente mantinha informações constantemente atualizadas sobre Ishiro. As informações mostravam que Ishiro provavelmente dominava um Kekei Touta. O pensamento de um ninja que dominava o Kekei Touta parado logo atrás dela, e até mesmo com a intenção de matá-la, fez todos os pelos do corpo de Tsunade se arrepiarem. Lembrando com cuidado no momento em que ela foi gravemente ferida pela pistola de água de alta pressão de Sasori, as mãos de Ki pareciam querer formar um selo de mão. Mas agora, quanto mais ela pensava sobre isso, mais parecia o gesto que o Onoki fazia quando usava a liberação de poeira. Um Kekei Touta. Tsunade cerrou os dentes. Sua técnica de renascimento da criação, que ela lançou após liberar o selo Yin, poderia bloquear um Kekei Touta? Pensando no poder da liberação de poeira registrado na inteligência, que poderia transformar tudo em cinzas instantaneamente, Tsunade estremeceu novamente. Não havia esperança alguma. Capítulo 314. Ao ver a aparição de Tsunade, Hiruzen também suspirou e disse, tudo bem, Tsunade, você é a Hokage agora. Precisa ser mais cuidadosa com suas ações no futuro. Orochimaru obteve muitas informações do clã Hyuga. Yashi as viu. Tudo está relacionado ao selo do pássaro engaiolado. Orochimaru provavelmente quer quebrar o selo do pássaro engaiolado, disse Hiruzen, confortando Tsunade brevemente antes de mudar de assunto. Omura Mitokado perguntou, mas por quê? Como Orochimaru poderia se interessar pelo Byakugan? A confusão de Omura também era a confusão de Hiruzen e Tsunade, e também a confusão anterior de Danzou. Após um momento de hesitação, Hiruzen disse, não faz muito tempo Danzou visitou o clã Hyuga. Ele disse a Yashi que Orochimaru estava cobiçando o Byakugan. Naquela época, Danzou havia inspecionado os documentos secretos do clã Hyuga. Enquanto falava, Hiruzen pegou um pergaminho. Esta frase e esta.
Danzou viu que havia algo errado nelas. Parentes distantes vieram visitar, o ninjutsu deles é estranho? Tsunade leu suavemente as duas frases que Hiruzen havia marcado. Koharu Tatani disse, então o Byakugan pode ter algumas habilidades que não conhecemos? Hiruzen balançou a cabeça e disse, não há necessidade de pensar demais nas habilidades do Byakugan. E não há necessidade de questionar o senso de pertencimento do clã Hyuga à vila. Espero que o Byakugan, assim como o Sharingan, possa evoluir. Tsunade ficou chocada e inconscientemente sentou-se ereta. Professor, você está falando do Mangekyou Sharingan? Tsunade tinha total clareza sobre a existência do Mangekyou Sharingan. Afinal, seu tio-avô Tobirama Senju havia matado o Mangekyou Uchiha. Seu próprio avô, Hashirama Senju, esteve envolvido com o Mangekyou Uchiha a vida toda. Houve até uma especulação nos documentos deixados por Tobirama de que o Mangekyou Sharingan poderia não ser o ponto final. Os olhos que Madara Uchiha revelou no final deveriam ser um Sharingan que ultrapassasse o nível do Mangekyou. Isso mesmo. Cada par de Mangekyou Sharingan tem uma habilidade especial. Talvez o Byakugan também possa evoluir, e o Byakugan evoluído provavelmente possuiria um poder incrível, assim como o Mangekyou Sharingan, disse Hiruzen. Então, Orochimaru deve ter recebido notícias de algum lugar de que o Byakugan pode evoluir, e é por isso que ele se interessou por isso? Perguntou Omura. Tsunade balançou a cabeça gentilmente e disse, receio que seja mais do que isso. Se ele soubesse que o Byakugan pode evoluir, Orochimaru talvez não fosse tão dedicado. Afinal, a evolução do Byakugan é apenas uma lenda. Em todos esses anos, ninguém jamais a viu. Nem Ash sabe. Mas o Sharingan produziu um Madara Uchiha. Logicamente, Orochimaru deveria estar mais interessado no Sharingan. Agora, Orochimaru busca algo distante, ignorando o que está próximo, abrindo mão do Sharingan, mais facilmente obtido, e escolhendo o Byakugan, protegido pelo selo do pássaro engaiolado. Imagino que ele provavelmente tenha obtido o método para a evolução do Byakugan. Chiado. Todos ficaram boquiabertos. Não podemos deixar Orochimaru obter o Byakugan. Caso contrário, Konoha terá outro ninja desonesto como Madara, disse Koharu imediatamente. Konoha não tinha mais um segundo Hashirama Senju. Quem derrotaria Orochimaru então? Hiruzen esfregou o ponto entre as sobrancelhas e disse, não temos como lidar com o caso de Orochimaru agora. E mesmo que ele obtenha um método para evoluir o Byakugan, quebrar o selo do pássaro enjaulado não será tão fácil. O mais importante agora ainda é Kumo e Vagakuri. Suspiro. Mais de uma pessoa suspirou no escritório do Hokage. Do outro lado, Ishiro e Onoki encontraram a delegação Iva no caminho de volta, voando no ar, observando a delegação abaixo sendo fortemente protegida pelos ninjas de Konoha e indo lentamente em direção a Konoha. Ishiro de repente teve uma ideia. Após entregar a base da técnica de transferência celestial para Onoki, Ishiro desceu rapidamente ao chão. Então, Ishiro criou um clone das sombras e o vestiu com as vestes de um Anbu de Iva. Pouco tempo depois, o Jounin de Konoha, Tai Inuzuka, que estava protegendo a delegação de Iva nominalmente, mas na verdade os escoltava. De repente olhou para o lado e gritou alto. Quem está aí? Assim que sua voz baixou, todos os ninjas de Konoha ficaram vigilantes, mas a maioria deles estava em guarda contra a delegação de Iva. Já haviam chegado notícias da vila de Konoha de que a delegação de Komo havia usado um método quase suicida para colocar o clã Hyuga em uma posição muito incômoda. Depois que essa notícia chegou aos ouvidos dos ninjas de Konoha, eles imediatamente levantaram a guarda contra Iva. E a delegação de Iva também estava muito nervosa. Eles tinham certeza de que o propósito da viagem era simples, encontrar seu Tsuchikage, que adorava causar problemas por toda parte. Mas por alguma razão desconhecida, os ninjas de Konoha, que estavam se dando bem, começaram a olhá-los de forma hostil há pouco tempo. Teria acontecido algo com o Lord Tsuchikage? Ou o Lord Tsuchikage teria enganado Konoha novamente? Essa agitação dos ninjas de Konoha deixou a delegação de Iva inquieta. Depois de um tempo, uma figura com o uniforme da Anbu de Iva saiu lentamente da floresta. Ao ver que o recém-chegado era um Anbu de Iva, Tai Inuzuka não pôde deixar de franzir a testa. Ele perguntou, o ninja de Iva? Como você entrou? Este era o coração da Terra do Fogo, não muito longe de Konoha. Como esse Anbu de Iva se infiltrou aqui? Heihei Ishiro soltou uma risada leve e irreverente e então disse, como eu entrei não importa. O Lord Tsuchikage está muito insatisfeito porque nossa delegação ainda não chegou à vila de Konoha, então ele me enviou para entregar uma ordem. O rosto de Tai Inuzuka estava tomado pela descrença. Aquele lugar era tão longe de Vagakuri. Como o quarto Tsuchikage poderia ter recebido a notícia a tempo e enviado um Anbu? Tai Inuzuka imaginou que essa pessoa provavelmente os estivesse seguindo o tempo todo. Mas, para conseguir escapar do meu reconhecimento, que droga. No entanto, Tai não o denunciou. De fato, Konoha era culpada. Uma delegação enviada em visita amigável foi atrasada na estrada por 2 dias por causa deles. Certamente faltava-lhe a magnanimidade de uma grande nação. Ishiro disse, preciso entregar a ordem do Lord Tsuchikage a eles. Os membros de Konoha poderiam, por favor, se afastar? Naturalmente, Tai não concordaria com o pedido. Mas ele também sabia que era impossível que Ishiro entregasse o pedido na frente deles. Então Tai disse, nossa missão é proteger a delegação. Se o senhor realmente tiver uma ordem do Tsuchikage, pode falar apenas com o chefe da delegação. Ishiro assentiu. Ele já esperava por esse resultado há muito tempo. Em seguida, fez uma série de sinais de mão para o chefe da delegação de Iva, Jun'Yun Ishi Irabe. Um brilho brilhou nos olhos de Jun'Yun Ishi. Meu Deus, não é este o sinal de mão que o Lord Tsuchikage usa quando os contata pessoalmente? Reprimindo as emoções, ele seguiu Ishiro para fora da procissão da delegação. Depois que os dois chegaram a um lugar fora da vista de todos, Ishiro instruiu Jun'Yun Ishi cuidadosamente por um bom tempo. Quando Jun'Yun Ishi retornou à delegação, ainda estava um pouco atordoado.
Ishiro não lhe contará o que acontecerá em Konoha nos últimos dias, apenas o instruirá sobre como reagir às mudanças em Konoha posteriormente. Ele estava ouvindo, confuso. Será que isso é o senso de humor perverso do Lord Tsuchikage? Por que não me conta toda a história diretamente? Após as instruções serem dadas, Ishiro dissipou o clone das sombras diretamente na frente dos ninjas de Konoha. E Junho Ishii, após retornar ao grupo, não disse nada, apenas continuou a liderar o grupo em direção a Konoha. Após o clone das sombras ser dissipado, Ishiro, tendo recebido a memória, ficou muito satisfeito. Ele então voou para o céu novamente e voou em direção a Iwagakure com Onoki. No caminho, Onoki perguntou a Ishiro, essa coisa é a base para a técnica de transferência celestial da nuvem? Onoki estava se referindo a pequena coisa parecida com um monte que Ishiro lhe entregará antes. Ele nunca tinha visto aquela coisa antes, tendo lido apenas algumas descrições ambíguas em relatórios de inteligência. Sim, a delegação da nuvem queria obter o Byakugan e planejou usar essa coisa para transmiti-lo de volta para a Vila da Nuvem. Mas como eu roubei essa coisa com antecedência, eles não conseguiram. Onoki assentiu e não perguntou mais nada. De qualquer forma, depois de retornar à vila, Ishiro teria que lhes dar um relato detalhado de sua viagem a Konoha. Um dia depois, Ishiro e Onoki retornaram a Iwagakure. Ishiro imediatamente convocou uma reunião de alto nível. Ao ver Ikura, Ishiro perguntou, Danzou ainda está na fronteira? Ikura assentiu e disse, isso mesmo. Danzou pode já ter descoberto a identidade do meu sósia, mas ele não tomou nenhuma atitude nem retirou suas tropas. Ele parece não ter pressa. Ishiro pensou por um momento, mas também não conseguiu entender os pensamentos de Danzou. Então disse, envie mais pessoas para monitorar os movimentos de Danzou. E o exército que mobilizamos secretamente? Ishiro perguntou novamente sobre o exército ninja que foi mobilizado para confundir Konoha. Ikura sorriu e disse, ele foi dissolvido há muito tempo. Depois que a notícia foi divulgada pelos ninjas da inteligência de Konoha, eu dissolvi o exército. Ishiro perguntou curiosamente, descobrimos a identidade do ninja da inteligência de Konoha? Saka sorriu e acrescentou, fiquem tranquilos, já o pegamos. Deve ser um peixe grande. Entre todos os ninjas da inteligência que Konoha plantou em nossa vila, o status dele é provavelmente inigualável. Seguindo sua linha, também eliminamos mais 7 ou 8 ninjas da inteligência de Konoha. Ishiro assentiu. Isso também foi um bônus inesperado. Tudo bem, agora deixe-me falar sobre o que aconteceu nessa viagem para Konoha. O líder da delegação de como se infiltrou no território do clã Hyuga na noite do aniversário da jovem Hinata. Ele a sequestrou com sucesso. O clã Hyuga então perseguiu e matou quase toda a delegação de Como. Os últimos ninjas da nuvem restantes, ao custo de uma autodestruição repentina, conseguiram escapar da interceptação de Konoha e levaram Hinata com sucesso para sua residência. Originalmente, a delegação da nuvem planejava transmitir o Byakugan de volta para a Vila da Nuvem por meio da técnica de transferência celestial. Mas, infelizmente, eu roubei essa coisa um passo à frente, disse Ishiro, apontando para a base de transferência celestial sobre a mesa. Depois disso, Orochimaru, o ninja rebelde de rank S de Konoha, infiltrou-se na sala secreta do clã Hyuga, mas foi bloqueado por Hiruzen. Mestre e discípulo tiveram uma discussão amigável. E nesse momento, o clã Hyuga foi emboscado por Sasori da Areia Vermelha. Quanto a mim, não tive muita sorte. Fui recrutado pela quinta Hokage, Tsunade, para participar do ataque a Sasori. Mais tarde, Sasori deixou para trás uma pilha de marionetes e fugiu. Percebi que ninguém se importava com as marionetes de Sasori, então coletei as coisas. Depois de falar, Ishiro pegou outra grande pilha de despojos que havia obtido de Sasori. Um número considerável de marionetes, a maioria quebrada, mas também uma dúzia ou mais intactas. Capítulo 315. Os itens que Ishiro obteve de Sasori da Areia Vermelha eram numerosos. Mas o que mais interessou aos conselheiros de alto nível foi a base para lançar a técnica de transferência celestial. Graças a Namikaze Minato, todos os ninjas do mundo ninja passaram a reconhecer o terror do ninjutsu de espaço-tempo. Então, ao ver os resultados da pesquisa dos ninjas da nuvem sobre ninjutsu espaço-temporal, todos ficaram muito animados. O deus voador do trovão era profundo demais. Desde o segundo Hokage, Konoha escondeu a técnica por décadas antes de finalmente encontrar um Namikaze Minato. Isso demonstrava a grande dificuldade em treinar esse ninjutsu. Embora este ninjutsu de espaço-tempo pesquisado por nuvem tivesse muitas falhas, era mais facilmente reproduzido. Era um ninjutsu de espaço-tempo que Iwagakure mal conseguia alcançar. Várias pessoas se reuniram ao redor da base e a estudaram por um bom tempo, depois suspiraram desamparadas. Mesmo essa versão rudimentar do ninjutsu espaço-temporal da nuvem não era algo que eles, como leigos, pudessem entender. Ishiro não riu deles, porque quando ele obteve essa coisa pela primeira vez, sua reação foi exatamente a mesma que a deles. Por fim, o conselho de alto nível decidiu dar esta base para ninjutsu de espaço-tempo para a discípula de Ishiro, Akino Atsumi, para pesquisa. Nesse momento, Onoki perguntou, aquele seu sinalizador para indicar que você estava seguro foi lançado depois que você foi convocado por Tsunade? Konoha era muito caótica naquela época. Onoki estava planejando invadir Konoha para apoiar Ishiro. Mas enquanto voava no ar e observava atentamente a cena de batalha em Konoha, ele sentiu que não parecia ser algo que Ishiro havia provocado. Embora Onoki não tivesse um doujutsu e não pudesse ver claramente quem estava lutando dentro de Konoha de tão longe, ele ainda conseguia distinguir os atributos daqueles ninjutsu com um alcance considerável. Onoki já vira ninjutsu brilhante dos 5 elementos, mas não vira a liberação de porcelana.
Foi por isso que conteve o impulso de voar para baixo. Onoki acreditava que com a sabedoria de Ishiro, se ele fosse realmente exposto e estivesse em uma crise tão terrível que não conseguisse escapar nem com o jutsu da rocha leve e pesada, ele definitivamente encontraria uma maneira de pedir ajuda a ele. E Onoki tinha clareza sobre o estilo de luta de Ishiro. Se Ishiro entrasse no modo sábio, o ninjutsu dos 5 elementos seria sua primeira escolha, porque no modo sábio, o poder de uma arte sábia de rank C era suficiente para uma batalha de nível Kage. Mas estando em Konoha, era impossível para Ishiro ter a oportunidade de entrar no modo sábio. E em seu estado normal, Ishiro não usaria ninjutsu dos 5 elementos para lutar, ele escolheria a liberação de porcelana. Porque em seu estado normal, apenas conjurando ninjutsu de nível A ou excepcionalmente poderoso de nível B seria eficaz para Ishiro, o que levaria muito tempo para sê-los de mão e não seria rentável. Além disso, o foco do treinamento de Ishiro nesses anos não era nesses ninjutsus. Os ninjutsus de nível A que ele conhecia eram poucos e inadequados para ambientes de combate excessivamente complexos. A liberação de porcelana, por outro lado, tinha requisitos muito simples para selos de mão. Contanto que Ishiro mantivesse um selo de mão com uma mão, ele poderia controlar a liberação de porcelana em constante mudança. E com a função especial do jutsu de selamento de longo alcance, os métodos de aplicação da liberação de porcelana tornaram-se ainda mais complexos, tornando-a, sem dúvida, a primeira escolha de Ishiro. Ishiro assentiu e disse, naquela época, Tsunade pensou que eu era um Anbu de Konoha, então ela me pediu para enviar um sinal para evacuar os civis. Como não tive escolha, enviei um dos sinais da nossa vila, que por acaso lhe informou sobre minha segurança. Onoki revirou os olhos, não querendo dizer mais nada. Vendo que todos não pareciam muito interessados nas marionetes de Sasori, Ishiro guardou as coisas, entregou-as a Mei e disse, Sênior Mei, guarde essas coisas. Se algum ninja da vila se interessar por marionetes, podemos trocá-los por um preço baixo. Mei assentiu, pegou os pergaminhos e então seu olhar caiu sobre os 3 pergaminhos na mão de Ishiro, perguntando, o que são estes? Essas também são coisas do Sasori, mas não são marionetes e sim ninjutsu. Uma pode lançar uma pistola de água de alta pressão e a outra pode cuspir fogo. A função da outra ainda é desconhecida. Pretendo estudá-las, respondeu Ishiro. Na verdade, Ishiro tinha pouco interesse nas marionetes de Sasori. Pelo contrário, a pistola d'água de alta pressão o deixava muito curioso. O ninjutsu que tinha a mesma engenhosidade que sua própria técnica de corte com água, Ishiro queria usá-la como referência. Após os despojos de guerra serem entregues, Ishiro disse, a delegação da nuvem foi completamente eliminada. O quarto Raikage não vai deixar isso para lá. Também precisamos nos preparar para não nos apressarmos caso uma luta de verdade aconteça. Saka disse, entendido. Eu cuidarei desse assunto. Sim. Ishiro pensou por um momento e então disse, nesta viagem a Konoha, meu maior ganho foi sentir aquela atmosfera única de Konoha. Quero mudar a vila, aumentar o senso de pertencimento e orgulho dos moradores. Acredito que esse trabalho seja nosso próximo foco principal. Onoki e os outros se entreolharam, sem entender o que Ishiro queria dizer. Isso era normal. Se tivessem descoberto há muito tempo, teriam feito mudanças há muito tempo. Eles não eram transmigrados como Ishiro. Viviam no mundo ninja desde a infância e há muito tempo se acostumavam e aceitavam o fato de que Konoha era mais forte e especial. Ishiro continuou, Konoha é realmente um lugar mágico. Os moradores locais são todos muito confiantes. Eles têm orgulho de ser membros de Konoha. E esse sentimento de orgulho deles pode promover muito o crescimento dos ninjas de Konoha e fortalecer sua vontade. É equivalente a alguém constantemente lembrando aos ninjas de Konoha, vocês estão indo bem. É por causa da sua existência que a vila tem a paz e a harmonia atuais. É justamente por causa dessa sugestão contínua que o crescimento dos ninjas de Konoha é mais rápido do que o de outras vilas. Para o crescimento de um ninja, poder espiritual e força física são indispensáveis. E esse sentimento de orgulho entre os moradores de Konoha pode aumentar muito o poder espiritual dos ninjas de Konoha. Talvez esta seja a vontade do fogo de Konoha. E por sua vez, como a força dos ninjas de Konoha é maior do que a dos ninjas de outras vilas ocultas, Konoha venceu uma guerra após a outra. Isso, por sua vez, torna os moradores de Konoha ainda mais orgulhosos de sua identidade. Em comparação, nossa Iwagakure é muito pior. Nossos aldeões sempre têm um sentimento de inferioridade ao enfrentar Konoha. Inclusive nossos ninjas, ao enfrentar ninjas de Konoha, eles também se colocam inconscientemente em uma posição relativamente inferior. Às vezes gritamos para Konoha, não temos medo de você, mas é exatamente isso que mostra a nossa falta de confiança. Nesse momento, um pensamento surgiu no coração dos altos funcionários presentes na sala de conferências. É isso mesmo, até eles tiveram esse sentimento subconsciente. Ishiro concluiu, claramente nossa força não é menor que a de Konoha agora, mas em termos de mentalidade, ainda somos muito inferiores a Konoha. Após ouvir as palavras de Ishiro, Mei olhou para Shiko Tomoe e disse, Ishiro, você está certíssima. Esse tipo de autoconfiança é muito importante para o fortalecimento geral da vila. Veja o exemplo da Shiko. Desde que você orientou um exemplo como esse, os alunos da Academia Ninja têm estudado muito mais ativamente do que antes. As notas médias dos alunos da Academia Ninja têm melhorado continuamente nos últimos anos. Isso também pode ser um motivo. Shiko apenas piscou inocentemente. Onoki também assentiu com uma expressão grave e disse, Ishiro, você está certo. Este é realmente um ponto que sempre ignoramos. O que você planeja fazer? Ishiro disse, nosso objetivo é mudar a mentalidade dos aldeões e ninjas. Então pretendo usar propaganda. Primeiro precisamos estabelecer uma direção geral. O método de propaganda de Konoha é incutir nos aldeões a profunda impressão de que eles sempre foram os melhores no mundo ninja. Eles começaram a fazer lavagem cerebral desde que a Shirama Senju fundou a vila, deixando todos os aldeões de Konoha saberem que sua Konoha sempre foi a mais forte.
Essa lavagem cerebral afetou toda a Terra do Fogo, e até mesmo os ninjas e civis de Wagakuri concordam plenamente com isso. Se compararmos a história com Konoha, certamente somos inferiores. Então vamos mudar o ângulo. Vamos divulgar o progresso da vila. Nestes anos, a vila fez um enorme progresso em termos de economia, ninjutsu e medicina. Fizemos até mesmo um grande progresso em termos de Jinchuriki e ninjutsu espaço-temporal. Podemos usar tudo isso para propaganda. Nosso objetivo é apenas um: fazer com que todos na aldeia sintam que a aldeia está se tornando cada vez mais forte, que o status da terra está cada vez mais alto e que o ambiente em que todos vivem está se tornando cada vez mais estável. No final das contas, para formar uma impressão fixa, estamos sempre progredindo e superaremos Konoha mais cedo ou mais tarde. Ao mesmo tempo, podemos pisar ferozmente em Konoha. Por exemplo, Konoha costumava ser a número 1 em tudo, mas agora lentamente os alcançamos em muitos campos, e até os ultrapassamos em alguns aspectos. Aumentaremos a divulgação das áreas onde superamos Konoha. Quanto mais detalhada a descrição, melhor. Destacaremos feitos heróicos para que todos saibam quem nos fez superar Konoha. Quando todos estiverem familiarizados com esses feitos heróicos, seu moral e espírito também se tornarão diferentes. Além disso, temos uma vantagem sobre Konoha: nosso melhor relacionamento com os daimyo. Podemos fazer propaganda em todo o território do país da Terra. Onoki e os outros se entreolharam por um tempo e todos concordaram com a cabeça. Mei disse de repente emocionada: Ishiro, você é o mais especial. Você sempre trouxe reformas corretas para a vila, capaz de descobrir as deficiências da vila e encontrar as soluções certas. Ishiro, você está se tornando cada vez mais um Tsuchikage qualificado. Saka também disse: no futuro, podemos ajudá-los a dividir as tarefas administrativas da aldeia. Para questões importantes de reforma da aldeia como esta, nós, os mais velhos, não conseguimos ver ou pensar nelas. Tudo depende de vocês, jovens. Quando Saka falou, seu tom era um tanto abatido, mas também repleto de profunda satisfação. Ele agora compreendia um pouco os sentimentos da geração mais velha de conselheiros quando se aposentassem. Ele não conseguia mais acompanhar o ritmo de desenvolvimento da vila, o que o deixou muito arrependido e perdido. O fato de não ter descoberto o problema que Ishiro havia mencionado o deixou muito culpado e arrependido. Mas o fato de terem escolhido um sucessor correto o deixou muito feliz e orgulhoso. O pensamento de que o problema que ele não havia resolvido foi resolvido pelo sucessor que ele havia escolhido o fez sentir uma sensação de alívio. Uma sensação de ter um fardo tirado de seus ombros. Ao mesmo tempo, ele se sentia cheio de esperança pelo futuro da vila, pois tinha um sucessor satisfatório. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. Esta reunião de alto nível em Iwagakuri durou até muito tarde, enquanto todos discutiam muitos métodos específicos sobre como conduzir a propaganda. A partir do dia seguinte, um item adicional foi acrescentado à vida diária dos moradores de Iwagakuri: discutir as figuras e feitos heróicos promovidos pela aldeia. No início, as discussões entre os moradores eram assim: vocês conhecem Nakata Hajime, o chefe do departamento médico? Ele é o ninja médico mais forte da nossa vila, disse o aldeão A com uma expressão de quem estava parado ao seu lado. O aldeão B disse diretamente que não sabia e pediu ao aldeão A que o educasse adequadamente, o que deu ao primeiro uma grande sensação de satisfação por sua vaidade. Inesperadamente, o aldeão C falou primeiro: estou familiarizado com isso. O chefe Nakata é parente do veterano da filha do meu vizinho. Ele não é apenas o ninja médico número 1 da nossa aldeia, como também pesquisou muitos ninjutsus médicos que a aldeia não tinha antes. Anteriormente, o ninjutsu médico de Wagakuri era muito inferior ao de Konoha, mas agora a diferença entre nós e Konoha não é mais grande. Konoha só tem Tsunade, que se tornou a quinta Hokage por usar ninjutsu médico. Fora isso, não se sabe ao certo qual ninjutsu médico é mais forte, o nosso ou de Konoha. Depois de falar, o aldeão C até olhou para o aldeão A com uma expressão provocativa. Nesse momento, alguém levantou uma dúvida: é verdade? Como posso ter a impressão de que a vila não é boa em ninjutsu médico? Essa técnica da palma mística, pouquíssimas pessoas na vila conhecem. O aldeão A disse rapidamente: há quanto tempo vocês têm notícias suas? Bem, tem um bando de ninjas médicos na vila que conhecem a técnica da palma mística. Se você escolher um aprendiz aleatoriamente, ele pode até saber. Os outros ficaram boquiabertos ao ouvir isso. Uma coisa chamada orgulho surgiu silenciosamente em seus corações. Não muito tempo depois, a notícia de que o ninjutsu médico da vila não era mais fraco que o de Konoha se espalhou completamente por toda a vila. Então, depois que a maioria das pessoas sabia dessa notícia, outra pessoa levantou um novo tópico. Hehe, você só sabe que o ninjutsu médico da vila progrediu rapidamente nos últimos anos e, mais cedo ou mais tarde, ultrapassará Konoha. Mas você sabe de outras coisas? Então, depois de atrair com sucesso a atenção de todos, essa pessoa continuou: nosso jutsu de selamento já superou o de Konoha no sentido mais verdadeiro. Sério? Sério? Superamos Konoha mesmo? Muitas pessoas mal podiam esperar para saber os detalhes. Isso era motivado tanto pelo senso de pertencimento à vila quanto para poderem se exibir para os outros mais tarde. Claro que é verdade. Vocês todos sabem sobre o clã Uzumaki, certo? O que alguém realmente não sabe sobre o clã Uzumaki? O clã Uzumaki foi o mestre original da Terra dos Redemoinhos. Seu jutsu de selamento é o mais alto no mundo ninja. Eles já foram aliados de Konoha, e a esposa do primeiro Hokage de Konoha também era do clã Uzumaki. Mas como Konoha ficou parado assistindo, o clã Uzumaki foi aniquilado pelas forças combinadas da nuvem, areia e névoa. Nosso Lorde III resgatou pessoalmente alguns dos sobreviventes do clã Uzumaki naquela época. Esses membros do clã Uzumaki trouxeram consigo seus jutsus de selamento mais habilidosos. Então, a partir daquele momento, o jutsu de selamento do nosso Iwagakuri não foi mais fraco que o de Konoha. Nesse momento,
outra pessoa interrompeu. Eu sei disso. Minha filha tem uma colega de classe que é do clã Uzumaki. Ouvi dizer que o Lorde Quarto também aceitou um membro do clã Uzumaki como discípulo desta vez. A pessoa anterior continuou, exatamente. E nesses anos, o jutsu de selamento de Konoha tem estagnado. Ainda mais, desde que o quarto Hokage e sua esposa, Kushina Uzumaki, morreram em batalha, o jutsu de selamento de Konoha regrediu severamente. E o nosso Iwagakuri é exatamente o oposto. O Lorde Quarto tem liderado a equipe de barreira na pesquisa de novos jutsus de selamento. Pense bem, temos progredido constantemente, enquanto Konoha tem regredido. Não superamos Konoha? Então é isso. Lorde Quarto é sábio. A maioria das pessoas acreditava. Mas também havia aqueles que não acreditavam. Será que pesquisamos algum jutsu de selamento poderoso? A pessoa anterior não ficou nem um pouco perturbada e disse diretamente: o jutsu específico de selamento é um segredo ninja. Mas há uma coisa que pode provar isso. Essa pessoa fez uma pausa deliberada e então disse misteriosamente: entre os discípulos da turma anterior do Lorde Quarto, há uma chamada Yuran Kawazoi. Ela participou da pesquisa e desenvolvimento daquele poderoso jutsu de selamento e fez uma grande contribuição. Agora, Lady Yuran já é a vice-chefe da equipe de barreiras. Pense bem, quantos anos ela tem? Se ela não tivesse pesquisado um jutsu de selamento de grande poder, como poderia ter sido promovida de forma não convencional? Então é assim. Os espectadores sentiram que tinham descoberto a verdade. Por muito tempo, os moradores de Iwagakuri estavam todos discutindo esses assuntos. Eles sentiam que havia boas notícias todos os dias. O ninjutsu de liberação de relâmpagos da vila havia feito um grande avanço, e o genjutsu também havia feito um progresso considerável. Desde a Era das Aldeias Ocultas, a Terra da Terra foi o único país a expandir seu território. Se não fosse pela Terra da Grama no meio, nossa Terra da Terra já teria forçado a Terra do Fogo a ceder território e pagar reparações. A Terra da Terra é o único país onde você não precisa se preocupar com ninjas e bandidos desonestos dentro de suas fronteiras. Ouvi dizer que quando os ninjas de Konoha vão ao banheiro à noite, eles precisam considerar se devem contratar um ninja como guarda-costas. Nossa Iwagakuri é a grande vila oculta que produz o menor número de ninjas rebeldes, ignorando automaticamente a nuvem. Ao contrário de Konoha, onde ninjas frequentemente desertam, até mesmo um candidato ao Hokage desertaria. A influência internacional da nossa terra está aumentando a cada dia. Os países de pequeno e médio porte que nos cercam agora têm ótimas relações conosco. Você precisa saber que esses países costumavam ser próximos de Konoha. Agora somos aliados de Sunagakuri, uma das 5 grandes vilas ocultas. Mas e Konoha? Eles não conseguiram nem proteger seu aliado de ferro, o Ushogakuri. Nossa vila também tem um Kekei Touta. Ouvi dizer que tanto nosso Lorde Quarto quanto seu discípulo, Ogura Saki, desenvolveram um novo Kekei Genkai. Em contraste, Konoha perdeu até mesmo seu poder mais forte, a liberação de madeira. O que perdeu? Era claramente Hiruzen, que temia que um usuário da liberação de madeira aparecesse e ameaçasse seu governo. Então ele enviou todos os membros do clã Senju para o campo de batalha. Ouvi dizer que Hiruzen também vai atacar o clã Uchiha. Naquela época, o clã número 1 em Konoha seria o clã Sarutobi. Ainda não existe o clã Hyuga? O que você sabe? O território do clã Hyuga foi destruído pelo próprio Hiruzen há alguns dias, sob o pretexto de lidar com o ninja rebelde Orochimaru. Quem não sabe que ele e Orochimaru estavam só dando um show? Nossa Iwagakuri é a mais unida. Mesmo na disputa pelo título de quarto Hokage, Lord Ishiro e Lord Ikura acabaram de fazer seus respectivos discípulos competirem. Ao contrário de Konoha, onde Hiruzen, para abrir caminho para Orochimaru, usou diretamente a opinião pública para forçar Presa Branca a acabar com a própria vida. Mais tarde, quando Orochimaru cresceu rápido demais e ameaçou a posição de Hiruzen, ele apoiou Namikaze Minato. E Konoha. Um novo tópico todos os dias. Os moradores de Iwagakuri tinham informações confidenciais sobre sua própria aldeia para ouvir todos os dias, e uma nova história sombria de Konoha para reclamar. A vida era cheia de sabor. Nessas conversas casuais, o senso de pertencimento dos moradores de Iwagakuri à vila, sua identificação com os ninjas de Iwa e seu orgulho em ser um membro da vila aumentavam rapidamente. Poucos dias depois, quando os ninjas que estavam originalmente em missões externas retornaram à vila, eles descobriram que a vila havia mudado muito. Os prédios de Iwagakuri não haviam mudado, mas a maneira como os aldeões os olhavam sim. Tornará-se mais cordial, mais orgulhoso. Aquela confiança de todos os outros estão sofrendo enquanto eu sou o único doce, que emanava de seus corpos, quase cegava a todos. Os ninjas rapidamente se aproximaram para indagar. Afinal, coletar informações já era o instinto de todos. Coincidentemente, esses aldeões também precisavam de ninjas para confirmar as coisas. O resultado era que os aldeões falavam um pouco, e esses ninjas reconheciam um pouco. Os ninjas refletiram cuidadosamente e sentiram que era realmente assim. Então a vila já se tornou tão forte? Olhando novamente para os olhares dos aldeões, esses ninjas também inflaram o peito inconscientemente. Naquele instante, seu moral e espírito se condensaram. Embora não tenha havido mudança qualitativa, ainda houve um ligeiro aumento em seu poder de combate. Esta cena foi vista por coincidência por Ishiro nas sombras. Ishiro ficou muito satisfeito. Nestes últimos dias, Ishiro estava observando secretamente as mudanças na vila, e o conteúdo e os métodos de propaganda da vila também estavam sendo constantemente ajustados. Não foi a primeira vez que Ishiro viu uma mudança na mentalidade dos ninjas da vila. Além disso, Ishiro sentia que ele próprio também estava mudando. Da última vez na vila de Konoha, após obter alguma iluminação, seu poder espiritual havia melhorado muito. Depois, sentindo as mudanças dos moradores de sua própria aldeia e a melhora da força de Iwagakuri, todo o seu corpo se sentiu aquecido, cheio de energia para tudo que fazia
fazia, exceto processar documentos. Ishiro sentiu que até mesmo a velocidade de seu treinamento de liberação de vento aumentou muito nos últimos dias. No entanto, os aldeões ainda não pareciam muito certos sobre esses rumores. Ishiro estava perdido em pensamentos. Assim, naquela tarde, Ishiro reuniu os moradores para um discurso. Ishiro estava no telhado do edifício Tsushikage. Os aldeões cercavam as poucas ruas próximas ao prédio, todos esperando com rostos expectantes que Ishiro falasse. Este foi o primeiro discurso especial que Ishiro fez desde que assumiu o título de quarto Tsushikage. Olá a todos, eu sou Ishiro, o quarto Tsushikage que vocês escolheram. Quarto. O entusiasmo de todos era grande. Ultimamente eles tinham ouvido muitas coisas sobre a vila e sabiam que muitas delas estavam relacionadas ao quarto Hokage. Ishiro acenou com a mão. Depois que a multidão se acalmou, ele continuou. Primeiro, quero dizer a todos que as notícias que vocês ouviram ultimamente são todas verdadeiras. Oh, isso é ótimo. É mesmo verdade. Estamos prestes a superar Konoha. Desta vez, Ishiro não interrompeu os aplausos dos moradores. Depois de um longo tempo, quando a multidão começou a se acalmar, Ishiro continuou. Há muitas coisas sobre as quais todos não estão esclarecidos. Hoje relatarei os resultados da pesquisa da vila a todos. Primeiro, ninjutsu de vários atributos. Em anos anteriores, nossa vila não conhecia muitas coisas, principalmente a liberação de terra. Depois, uma pequena quantidade de liberação de água e fogo. A liberação de relâmpago era particularmente rara. Aproveitando essa oportunidade, vamos demonstrar a liberação de relâmpago que todos desenvolveram. Assim que a voz de Ishiro baixou, um ambu de cada lado da plateia imediatamente lançou uma liberação de relâmpago de nível A. Os dois jutsus de nível A cobriram a área acima das cabeças de todos os aldeões, colidiram entre si e emitiram uma luz ofuscante. Os moradores ficaram assustados no início, mas depois ouviram aplausos contínuos. E assim, Ishiro demonstrou muitas das conquistas que a vila havia alcançado. Ninjutsu médico, jutsu de selamento, invocação de animais, ele não escolheu os tubarões. Mas usou panda gigante, Kekkei Genkai, liberação de porcelana, liberação de chama. Ishiro até demonstrou o lendário jutsu do sábio, que naquela época era conhecido apenas pelo primeiro Hokage. Capítulo 317. Após o fim da Fúria da Nove Caudas, de acordo com a história original, o mundo ninja teria um período relativamente longo de paz. Embora a situação nesta vida fosse muito diferente da original, o fato de que o mundo ninja havia mudado de uma situação de uma superpotência, muitos poderes fortes, para uma disputa de muitos poderes ainda era o mesmo. Portanto, Ishiro imaginou que o mundo ninja ainda teria um período de paz. No mínimo sob sua liderança, ele próprio poderia decidir as questões de guerra e paz para Iwagakure. E o que Konoha precisava naquele momento era de tempo para lamber suas feridas. Eles não começariam uma guerra proativamente. Embora a névoa frequentemente fizesse movimentos que desafiavam o bom senso, depois que sua força foi bastante prejudicada, eles também não conseguiram causar muitos problemas. Além disso, Orochimaru, que havia estabelecido sua base na Terra da Grama na história original, parecia gostar bastante da Terra dos Redemoinhos desta vez. Acreditava-se que com Orochimaru bloqueando o caminho, a névoa não seria capaz de causar muito rebuliço. E com Akatsuki atraindo a Terra da Chuva para sua esfera de influência, que é como os estrangeiros viam um incidente de Amegakure. A cautela da areia em relação a Akatsuki se aprofundou. Apesar de ter a barreira natural do deserto, Rasa não ousou ignorar completamente a Akatsuki e iniciar uma guerra. O único que restou foi o quarto Raikage. Suas ações eram igualmente incontroláveis. Ishiro declarou que não faria previsões. Mas, independentemente do que acontecesse, provavelmente haveria um período relativamente longo de paz no mundo ninja. Ishiro planejava fazer algo para aproveitar essa paz. Depois que Ogura Saki foi promovido a Elite Jounin, Ishiro levou Hiyori Uzumaki, Akino Atsumi e Kiyoshi Ishizawa em uma viagem à capital do país da Terra. Ishiro planejou conversar com o Daino. Esta também foi considerada a primeira visita formal de Ishiro como quarto Tsushikage ao Daino. O bom humor de Ishiro não durou muito. O desenvolvimento de sua Kekkei Genkai de liberação de tempestade também não pôde começar imediatamente, pois Onoki havia enviado um ambu para notificá-lo de uma reunião. Após seu discurso, tendo encontrado seu caminho, o bom humor de Ishiro foi interrompido por uma carta do quarto Raikage. Ishiro abriu para ver. Ele riu baixinho. O quarto Raikage convidou Ishiro para pressionar Konoha em conjunto, pedindo a Iwagakure que o ajudasse a obter o Byakugan. Ishiro respondeu imediatamente com uma carta afirmando: Iwagakure está disposto a contribuir. Ele enviará Ikura para liderar 2.000 ninjas de elite até a fronteira entre o País do Fogo e o País da Terra. No entanto, a nuvem precisa dar aos Jinchuriki de Iwagakure a chance de vivenciar a Cachoeira da Verdade. Se a viagem for bem sucedida, Ishiro declarou que também irá pessoalmente à linha de frente para pressionar Konoha. Originalmente, quando Iwagakure estava ocupada com sua campanha de confiança cultural, a nuvem, assim como na história original, pressionou Konoha. O quarto Raikage, usando a guerra como ameaça, exigiu que Konoha entregasse o culpado pela morte da delegação da nuvem, o chefe do clã Hyuga. No entanto, ao contrário da história original, desta vez quem estava no comando de Konoha era Tsunade, e ela não tinha a menor intenção de se comprometer. Embora Hiruzen e os outros tivessem tentado convencê-la, foi inútil. Se não fosse pelas outras vilas escondidas observando de longe, o quarto Raikage poderia ter realmente começado uma guerra. Mas com o mar no meio e um monstro como Iwagakure, que não era muito mais fraco que Konoha, o quarto Raikage ainda era relativamente racional. Ele não escolheu retaliar diretamente contra Konoha, mas escolheu vencer Iwagakure. Ishiro estava apenas arrependido de não ter sequestrado Neji Hyuga com sucesso, e a nuvem havia lhe dado uma boa oportunidade. Como ele poderia desperdiçá-la?
Mesmo que a nuvem não o tivesse convidado, ele teria querido ajudar. Somente deixando Isashi Yuga morrer como aconteceu na história original, Neji teria a chance de virar para o lado sombrio, e possivelmente se juntar a ele, o grande vilão. Após escrever uma resposta rápida, Ishiro convocou os superiores para outra reunião. A reunião era bem simples. Envolvia uma besta com cauda, e Iwagakure não precisava pagar nada, então os superiores rapidamente chegaram a um consenso. Embora ninguém soubesse onde Ishiro havia aprendido sobre a Cachoeira da Verdade da nuvem, todos eles tacitamente não perguntaram. Ninguém sequer perguntou qual era a função específica da Cachoeira da Verdade. Ishiro só conseguiu, sem jeito, tomar a iniciativa de explicar. Este é o resultado da pesquisa sobre os Jinchuriki da nuvem. Esta Cachoeira da Verdade permite que um Jinchuriki encare diretamente seu eu interior. E um Jinchuriki aberto e sincero, sem nenhuma escuridão, é mais facilmente reconhecido por sua besta com cauda. Todos concordaram com uma expressão vazia, com uma postura que dizia: se você não disser, não perguntaremos. Se você disser, apenas ouviremos. Hehe, haha, Ishiro riu sem jeito. A resposta da nuvem veio rapidamente. O quarto Raikage concordou com o pedido de Ishiro, mas afirmou que a Cachoeira da Verdade era perigosa. Se houvesse algum problema com a besta com cauda de Iwagakure, a nuvem não seria responsável. Ishiro naturalmente não se importava com esse tipo de coisa. Ele providenciou para que Ikura levasse um grupo de ninjas de elite diretamente para a fronteira entre o País do Fogo e o País da Terra. Quanto a ele levou An e seus 6 discípulos para a Terra do Relâmpago. Ele andava relativamente ocupado ultimamente com assuntos tanto em Konoha quanto na vila. Ishiro não tinha muito tempo livre, então seus 3 discípulos estavam treinando sozinhos durante esse período. Desta vez, ele estava com pressa. Ishiro temia que o quarto Raikage se arrependesse, então não viajou a pé como quando foi à Terra dos Redemoinhos antes. Ishiro lançou sua liberação de porcelana, pegou o 7 e voou por todo o caminho, indo em direção a uma pequena ilha perto da Terra do Relâmpago na velocidade mais rápida. No caminho, Hiyori Uzumaki contou animadamente a Ishiro que finalmente havia aprendido a andar sobre as águas. Mais importante do que completar o treinamento de andar sobre as águas era que sua habilidade de combate corpo a corpo havia melhorado muito. Professor Ishiro, o meu eu atual pode lutar contra 5 dos meus antigos eus, disse Hiyori com uma expressão animada, gesticulando com as 2 mãos no ar. Ultimamente, sem missões e apenas treinando, ela andava terrivelmente entediada. Foi ótimo finalmente poder deixar a vila desta vez. Ishiro acreditou em suas palavras. Mesmo sem considerar o bônus de seus clones das sombras, com seu controle de chakra bastante aprimorado, a melhora na habilidade de combate prático de Hiyori não foi pequena. Ishiro acariciou a cabeça. Parecia que era hora de aprender a técnica dos clones múltiplos das sombras, mas a garotinha estava de bom humor agora, então era melhor não aumentar seus problemas. Ishiro perguntou: pequena Hiyori, quando você usa a técnica dos clones das sombras, você sente alguma coisa quando os clones se dispersam? Hiyori ficou estupefata, pescou os olhos e disse: que sentimento? Preciso sentir alguma coisa? Ishiro ficou sem palavras. O clone das sombras não era um jutsu proibido. Com a força de vontade de um ninja, naturalmente não se feriria ao se dispersar um único clone, mas ainda haveria uma sensação de fadiga e choque mental. Ishiro era assim. Só que quando aprendeu a técnica do clone das sombras, ele já era de nível Kage e originalmente, era um ninja cuja vantagem era seu forte poder espiritual. Ele conseguiu ignorar esse pequeno impacto. Mas para um genin como Hiyori não sentir nada, isso era inaceitável. Ishiro voltou seu olhar para Kino e Kiyoshi. Os 2 discípulos também haviam aprendido a técnica dos clones das sombras. Hiyori também olhou rapidamente para os 2, querendo descobrir se ela havia cometido algum erro em seu treinamento. Akino disse: quando o clone das sombras for dissipado, a mente será afetada. Mas tudo bem. Contanto que o clone das sombras não dure muito, não afetará a batalha. Kiyoshi ficou um pouco envergonhado. Ele disse: o impacto em mim é maior. Quando o clone das sombras é dissipado, minha memória fica um pouco confusa. Meu corpo principal fica atordoado por um momento. Se estiver em uma batalha, seria muito perigoso. Ishiro assentiu. Isso era normal. Se o clone das sombras consumia apenas muito chakra, por que Sasuke não o usou na luta contra Naruto? Lutando contra um ninja com habilidades de combate extremamente fracas como Naruto, se ele usasse um clone das sombras, Naruto provavelmente teria que se esforçar muito só para lidar com o clone de Sasuke. Ao ouvir que todos os outros tinham essa sensação, Hiyori entrou em pânico. Será que pratiquei errado? Akino não aguentou e disse: Hiyori, não tenha medo. Isso é bom. Essa é a sua vantagem. Na verdade, Akino também estava desmoronando por dentro. Havia apenas 2 situações em que não se sentiria o impacto da dispersão de um clone das sombras. Uma era ter um físico especial e a outra era ser simplório. Ela estimou que Hiyori tinha ambos, especialmente o último. Os clones das sombras de Hiyori provavelmente não tinham nenhuma outra intenção. É mesmo? Que bom então. Hiyori deu um suspiro de alívio. Ela ainda confiava muito em Akino. O QI da outra era provavelmente infinitamente maior que o dela. Ao ver isso, o canto da boca de Ishiro se contraiu. De repente, ele não sentiu mais vontade de falar. Depois de um tempo, Ishiro disse gentilmente a Hiyori: pequena Hiyori, venha. O professor vai te ensinar um novo ninjutsu, chamado técnica dos múltiplos clones das sombras. Ao ouvir isso, o corpo de Hiyori enrijeceu. Então ela virou a cabeça mecanicamente e olhou para Ishiro, incrédula. Seu bom humor após deixar a vila desapareceu em um instante. Ao ver Hiyori frustrado, o humor de Ishiro melhorou muito de repente. Então Ishiro perguntou a Kiyoshi: Kiyoshi, como está progredindo seu aprendizado de liberação de água? Kiyoshi assentiu com muita confiança e disse: Professor, eu aprendi todos os ninjutsus de nível C que você me ensinou antes.
Ishiro franziu a testa. Isso não era necessariamente algo bom. Como estava ocupado, Ishiro havia aplicado a Kiyoshi vários jutsus de liberação de água de nível C. Capítulo 318. A intenção original de Ishiro era esperar que Kiyoshi e Shizawa pudessem se inspirar e então trilhar seu próprio caminho. Por exemplo, entre o primeiro grupo de discípulos de Ishiro estava Kageyama Ri. O atual Kageyama é apenas um jounin e ainda não se tornou um jounin de elite, mas a esperança ainda é grande. Na verdade, Kawakita e Shiko Tomoe da mesma turma de Kageyama foram ambos acidentes. Seu progresso foi mera coincidência. Só alguém como Kageyama está em um estado normal. Nessa idade, estar no topo entre os jounins já é considerado um gênio. Como um jounin que desenvolve seu próprio ninjutsu, a promoção de Kageyama é inseparável do desenvolvimento do ninjutsu, e isso leva tempo para se estabelecer. Em termos de talento, Kiyoshi era, na verdade, um pouco pior que Kageyama. Ishiro inicialmente esperava que Kiyoshi também pudesse trilhar o caminho de Kageyama, embora Kiyoshi ainda não tivesse demonstrado nenhum talento para desenvolver ninjutsu. Mas Ishiro achava que a inteligência de Kiyoshi não deveria ser baixa. Ele o havia instruído claramente a não ser ganancioso por muito, mas mesmo assim ele decidiu fazê-lo. Ishiro planejou perguntar-lhe o que ele pensava. Entretanto, Kiyoshi parecia saber o que Ishiro estava pensando e falou primeiro. Professor Ishiro, acho que encontrei meu caminho, mas ele ainda parece muito vago. Percebendo o olhar perplexo de Ishiro, Kiyoshi explicou. Toda vez que treino a liberação de água, tenho a sensação de estar completamente imerso nela. Acho que isso deveria ser o que o mestre chama de sensação de estar em sintonia consigo mesmo. Embora eu ainda não saiba qual é o fim deste caminho, o mestre disse que o chakra é muito mágico e pode nos ajudar a aprender e memorizar todos os tipos de conhecimento. Acredito que à medida que eu aprender e praticar mais ninjutsu de liberação de água, essa sensação também se tornará cada vez mais clara. Ishiro ergueu as sobrancelhas. Ei, nada mal. Se o que Kiyoshi disse fosse verdade, então fazer isso certamente não seria problema. Seu futuro, alcançando Jounin ou mesmo Elite Jounin, era promissor. Após refletir por um momento, Ishiro pegou todos os jutsus de liberação de água de nível B que podia ensinar em particular e os outros jutsus de liberação de água de nível C que não havia dado a Kiyoshi, e entregou-os a ele. Estes são todos os jutsus de liberação de água de nível B e C que seu professor pode lhe ensinar. Como são úteis para você são seus. Mas no futuro, se quiser aprender mais ninjutsu, precisará acumular pontos de contribuição para trocá-los no escritório de contribuições da vila. Kiyoshi os aceitou com um olhar de alegria. Ele precisava urgentemente de novos ninjutsus de liberação de água. Embora sua quantidade de chakra não fosse suficiente para lançar jutsus de nível B, ainda era possível aprendê-los primeiro. Depois de entender o progresso do treinamento de Hiyori e Kiyoshi, Ishiro voltou seu olhar para os 3 discípulos de An. Quanto a Kino Atsumi, como ela estava pesquisando ninjutsu de espaço-tempo, Ishiro, como Kaji, foi muito claro sobre seu progresso. Então não havia necessidade de perguntar. Senhor An, como está indo a prática de liberação de fervura sua e de Yui toda? Ishiro primeiro deu algumas orientações sobre o treinamento dos 3 discípulos de An e depois perguntou sobre o Kekkei Genkai, liberação de fervura. An riu baixinho e disse, embora eu ainda não tenha dominado a liberação de fervura, com a cooperação de Koku, já consigo extrair um pouco do seu poder. Tá? Ishiro levantou uma sobrancelha, não esperando que o progresso fosse tão tranquilo. Olhou para sua discípula, Yui toda, e disse, o progresso de Yui é ainda mais rápido que o meu. Ela é originalmente uma ninja com atributos duplos de água e fogo e é muito compatível com a liberação de fervura. Koku também gosta muito dela. Agora Yui já consegue suportar diretamente o chakra liberação de fervura, contanto que ela se familiarize com ele por mais algum tempo. Quando conseguir gerar o chakra liberação de fervura de forma independente, seu treinamento será considerado completo. Ishiro olhou para Yui, depois para An e disse, que invejável. Eu sofri muito quando estava desenvolvendo a liberação de porcelana naquela época. Koku é tão bom. Ishiro realmente quis dizer essas palavras do fundo do coração. Agora, ele tinha muita esperança de ir encontrar os 7 caudas o mais breve possível. Acontece que Konoha ainda não havia devolvido 7 caudas. A situação estava instável, então Konoha naturalmente não estava disposta a devolvê-lo. Caso contrário, Ishiro já teria ido para a Vila Oculta da Cachoeira há muito tempo. Voar com a liberação de porcelana era mais lento do que o jutsu de rocha leve, pesada, mas a velocidade ainda era muito maior do que viajar no chão. Depois que Ishiro entendeu e orientou o progresso do treinamento de todos, o grupo chegou à ilha designada pela Terra do Relâmpago, conforme combinado. Um esquadrão ninja da nuvem já os aguardava lá. Vendo isso, Ishiro abaixou sua altitude e convidou as várias pessoas para a plataforma feita de porcelana. Senhores, vocês receberam ordens do Raikage para nos levar à Cachoeira da Verdade? Perguntou Ishiro. O líder do esquadrão de Como assentiu e disse, saudações, Tsuchikage. Isso mesmo, estamos aqui para mostrar o caminho ao Tsuchikage. Ishiro assentiu. Você aponta o caminho, eu te levo até lá. O líder do esquadrão estava com um pouco de inveja da habilidade de voo de Ishiro. Enquanto apontava a direção para Ishiro, ele disse, Tsuchikage, posso perguntar quem é o Jinchuriki? Tenho algumas coisas para confirmar. Ishiro apontou para e disse, este é o Jinchuriki de 5 caudas da nossa vila, An. O líder do esquadrão de Como avaliou An. Ao ver que o estado mental dele estava bom, ele também suspirou aliviado. Ele tinha alguma compreensão dos Jinchuriki.
Se estivesse no mesmo estado que Gaara quando apareceu pela primeira vez na história original, ele teria persuadido Ishiro a não deixar An ir para a morte, não importa o que acontecesse. Embora o estado de An ainda estivesse longe de ser o de um Jinchuriki perfeito, ainda era possível tentar a Cachoeira da Verdade. An, na Cachoeira da Verdade, você enfrentará o seu verdadeiro eu, o seu lado sombrio. Já pensou bem? Se falhar, poderá ser completamente substituído pelo seu lado sombrio. Naquela época, você pode se tornar uma máquina que só sabe matar. Está pronto? An começou a entrar em pânico e hesitar um pouco. Mas finalmente, olhou para Ishiro, que o observava calmamente, e depois para os 3 discípulos ao seu redor. Então disse com firmeza, estou pronto. Ao ouvir isso, Ishiro sorriu. Ele entendeu a intenção do ninja da nuvem. Se um Jinchuriki não tivesse confiança em si mesmo, não havia necessidade de ir à Cachoeira da Verdade. Eles não teriam sucesso. Somente um ninja que ousasse encarar sua escuridão interior poderia superá-la. Com certeza, depois de ouvir a resposta de An, o líder do esquadrão de Como deu um suspiro de alívio e disse a Ishiro, Tsuchikage, terminei minhas perguntas. Ishiro assentiu, e nenhum dos lados falou mais nada. Apenas Hiyori observava com curiosidade os 4 ninjas da nuvem. Ela nunca tinha visto ninjas totalmente pretos antes e estava muito curiosa. Até que o grupo de Ishiro chegou ao destino final da viagem, a Ilha da Tartaruga. Só então a atenção de Hiyori se desviou dos ninjas da nuvem. Olhando para a enorme ilha abaixo, Ishiro sabia que aquela era, na verdade, uma tartaruga gigante viva. Entretanto, Ishiro não pôde deixar de franzir a testa porque, na percepção de sua mente, esta ilha da tartaruga em si não tinha uma assinatura de vida. Não é à toa que foi usada para isolar a aura do 9 Caudas e do 8 Caudas durante a Quarta Guerra na história original. Esta tartaruga gigante ainda tinha alguns truques na manga. O grupo entrou na Ilha da Tartaruga. Ainda havia muitos animais vivendo na Ilha da Tartaruga. Esses animais viviam harmoniosamente na ilha, o que a fazia parecer ainda mais uma ilha de verdade. Ao entrar na Ilha da Tartaruga, Hiyori imediatamente se livrou da tristeza e do desespero e se reanima. Correu por todos os lados e imediatamente se conectou com os pequenos animais. O líder do esquadrão de Como olhou para Hiyori com certo pesar. Este é o melhor candidato para Jinchuriki. Despreocupada que Cachoeira da Verdade, que lado escuro do coração, nada disso poderia afetá-la de forma alguma. Pouco tempo depois, o grupo chegou em frente a uma cachoeira. Ishiro deu um tapinha no ombro de An e disse, fique tranquilo. Não importa o que aconteça, a vila é sua reserva. Você nunca luta sozinho. An assentiu firmemente e então, sob o olhar de todos, exceto Hiyori, ele entrou na Cachoeira da Verdade. Aos olhos de Ishiro e dos outros, An estava apenas parado como sempre na cachoeira. Mas para An naquele instante, uma versão idêntica de si mesmo já havia aparecido diante dele. An olhou para o seu lado sombrio e perguntou inconscientemente, você é? A sombra interrompeu An diretamente. Disse, como se estivesse decepcionado por ele não ter correspondido às expectativas. Seu desperdício. Por que você acreditaria nesse tipo de lavagem cerebral daquele Ishiro? Estão todos usando você como arma. Você se esqueceu de como Iwagakuri o tratou todos esses anos. Eles o tratam como uma arma, mas o rejeitam, o isolam, o fazem viver sozinho em um canto distante da vila e até enviam a Anbu para monitorá-lo. E quando uma guerra começa, eles mal podem esperar para mandá-lo para a linha de frente, ignorando sua dor, fazendo lutar contra inimigos que você não pode derrotar. Esse Ishiro é o mais detestável. Ele mentiu para você o tempo todo. Ele só quer te usar a besta com cauda dentro de você. Olha, aquele seu discípulo não está usando seu relacionamento com Koku para aprender a liberação de fervura? Não hesite mais. Escute-me, liberte Koku, vamos matar Ishiro juntos e nos vingar de Iwagakuri juntos. Enquanto a sombra tagarelava, o próprio An manteve a cabeça baixa e ouviu. Depois que o outro terminou de falar, An disse fracamente, sinto muito. A sombra fez uma pausa, sentindo que o desenrolar dos acontecimentos era diferente do que imaginara. Você não deveria estar tão bravo quanto eu? Mesmo que não seja influenciado por mim, não deveria estar gritando e querendo duelar comigo? An continuou, sinto muito por deixar você sofrer tantas queixas todo esse tempo. Isso não vai acontecer de novo. Não estamos mais sozinhos. Temos companheiros. Tajima e Ishiro são nossos companheiros. E também temos discípulos. Seja Yui, Kimiyama ou Rizo, todos confiam em nós e nos admiram imensamente. Quando voltamos para a aldeia recentemente, não vimos mais aquelas pessoas nos olhando com olhares estranhos. Muitos até nos consideravam heróis. A sombra rugiu. Eles estão todos mentindo para você. Mas An apenas sorriu fracamente. E você? Você também está mentindo para mim? O quê? A sombra de repente entrou em pânico. O sorriso de An ficou ainda mais brilhante, eu consigo sentir. Você também está muito satisfeito com a nossa vida atual. Não, você está falando bobagem. Eu odeio Iwagakuri. Eu quero vingança, gritou a sombra, mas magicamente percebeu que sua voz não tinha mais aquele tom sombrio. A sombra olhou para An sem expressão. An se aproximou lentamente, abraçou a sombra com força e disse, você se esqueceu? Do pensamento que tivemos quando escolhemos nos tornar Jinchuriki. A sombra ficou atordoada, e então uma voz distante de repente soou em sua mente. Eu me tornei um Jinchuriki voluntariamente. Sou um herói da aldeia. Mesmo que todos não me entendam, me rejeitem, não me arrependerei. Estou disposto a suportar a escuridão pela aldeia. Um sorriso apareceu lentamente no rosto atordoado da sombra e então começou a se dissipar lentamente. Parabéns, An. No último momento a sombra disse apenas 3 palavras. E An disse gentilmente, parabéns para você também, An. Capítulo 319. Ou através do voto que fez quando se tornou um Jinchuriki, permitiu que sua sombra reconhecesse seu verdadeiro eu, e ao fazer isso,
permitiu que ele próprio reconhecesse seu verdadeiro eu também. Na verdade, desde a infância, ele já havia encontrado seu próprio caminho ninja. Só que o caminho não lhe dera muitos retornos positivos antes, o que o fez hesitar. Esta viagem à Cachoeira da Verdade permitiu a An reafirmar seu caminho ninja mais uma vez. Ishiro e os outros ficaram do lado de fora da Cachoeira da Verdade, observando-a o tempo todo. Mas An permaneceu imóvel, sem falar nem se mover, como se tivesse se transformado em uma estátua. Depois de um longo tempo, ainda não houve nenhum movimento de An. Ishiro queria usar seu olho da mente para observar o estado de An, mas havia algo na cachoeira que o impedia de sentir a situação lá dentro. Ishiro virou a cabeça para olhar para o líder do Esquadrão Ninja da Nuvem e perguntou: o julgamento da Cachoeira da Verdade exige tanto tempo? O líder do esquadrão também estava incerto. Ele enxugou o suor da testa, hesitou por um momento e disse: eu também não estou muito claro, mas não deveria ser necessário. Ao ouvir as palavras pouco confiáveis do líder do Esquadrão da Nuvem, Ishiro também franziu a testa. Olhou novamente para a Cachoeira da Verdade, pensou por um momento e decidiu não intervir. Para esse tipo de teste mental, um estranho não poderia ajudar. Ele só podia confiar em si mesmo. Apressar-se em interferir provavelmente seria contraproducente. Acredito que depois desses poucos anos de adaptação, a mentalidade de An já mudou. A base para o julgamento de Ishiro foi a cooperação de Goku. Bestas com caudas são mais sensíveis que ninjas nesse aspecto. Sua percepção é muito apurada e elas conseguem sentir claramente o bem e o mal em um ninja. Muito tempo se passou novamente. O que antes parecia uma estátua, moveu-se de repente. Então, como se tivesse acabado de acordar de um longo sonho, olhou ao redor, atordoado. Demorou um bom tempo para que ele recuperasse os sentidos, e então se virou e saiu da Cachoeira da Verdade. Naquele instante, o olhar de Ishiro se estreitou, e então ele imediatamente se virou para os 4 ninjas da nuvem. Ao ver que eles estavam apenas aliviados e sem nenhuma outra expressão, Ishiro finalmente relaxou. Porque no momento em que An saiu da Cachoeira da Verdade, Ishiro sentiu uma mudança em sua aura. Ishiro agora estava muito familiarizado com a situação. Ele a sentirá em Conan e em Kawakita. Acontece que dentro da Cachoeira da Verdade, An havia completado a transformação de um Jounin de elite para um quase Kage. Não é de se admirar que tenha demorado tanto. E Vagakuri havia conquistado uma enorme vantagem desta vez. Esta foi uma surpresa absolutamente agradável para Ishiro. Este assunto era muito significativo. Para An, como o Jinchuriki se tornar um quase Kage, sua influência era muito maior do que a de quase Kage como Kawakita e Kitsushi. Por exemplo, na história original, Killer Bee era um Jinchuriki de nível Kage. O poder de combate que ele demonstrou permitiu que ele participasse da batalha contra Obito e Madara e se tornasse uma das forças principais. Mesmo que a força de An não fosse tão boa quanto a de Killer Bee, e os 5 caudas não fosse tão bom quanto o 8 caudas no futuro, An também seria capaz de superar os níveis de Kage como Ikura, Kawakita e Kitsushi. Esse tipo de mudança em An só podia ser vista por ninjas do mesmo nível ou superior. Esses poucos ninjas da nuvem obviamente não tinham esse tipo de força e não viam nada. Caso contrário, Ishiro talvez tivesse que considerar silenciá-los. Não querendo demorar muito na Ilha da Tartaruga, assim que An saiu, Ishiro imediatamente disse ao líder do esquadrão de Como: já que fomos à Cachoeira da Verdade, retornaremos à Terra da Terra. Tem um acordo com o seu quarto Raikage. Contanto que An saia da Cachoeira da Verdade em segurança, devo ir pessoalmente à linha de frente para pressionar Konoha. Não há tempo a perder, partiremos agora. O líder do esquadrão de Kumo naturalmente não obstruiu. Ele disse rapidamente: então nos despediremos do Tsuchikage. Sim, respondeu Ishiro, então foi até o lado e puxou Hiyori, que estava brincando com os pequenos animais. Quando chegaram, foi Ishiro quem trouxe o esquadrão de Kumo. Mas quando partiram, Ishiro não se importou com os ninjas de Kumo e os deixou diretamente na Ilha da Tartaruga. Assim como quando partiram de Vagakuri, Ishiro liderou 7 e voou para o alto. Só depois de ver que estavam longe da Ilha da Tartaruga, Ishiro se virou e perguntou a An: Senhor An, como você está se sentindo agora? An também já havia reagido. Ele disse com alguma incerteza: quero dizer, parece mesmo, que me tornei um quase Kage. Ishiro assentiu. Sua percepção estava correta. Ao ouvir as palavras de An, seus 3 discípulos e os 2 discípulos de Ishiro ficaram muito surpresos. A única que não ficou surpresa foi Hiyori Uzumaki. Ela ainda estava furiosa. Eles tinham saído com tanta pressa que ela nem conseguiu se despedir daqueles bichinhos. Mas os outros 5 eram todos perspicazes. Não só os 5 ficaram muito surpresos, mas o próprio An também ficou muito surpreso. Porque na opinião deles, Vagakuri agora contava com apenas 3 indivíduos de nível Kage. Ou como Jinchuriki, também precisava da cooperação de Goku para poder lutar brevemente contra um indivíduo de nível Kage. Mas agora ela havia se tornado de repente um quase Kage, o que fez com que todos achassem isso incrível. Ishiro pensou por um momento e disse: depois de se tornar um quase Kage, você tem algum sentimento especial? Por exemplo, quando Ikura e eu nos tornamos quase Kage, ambos dominamos uma transformação da natureza do 5º chakra. An sentiu por um momento e disse: não tenho esse pressentimento, mas minha afinidade pela liberação de fervura parece ter aumentado um pouco. Ishiro assentiu e disse: tudo bem, este assunto não será mais discutido. Isto é classificado como informação ultra-secreta da vila. Ninguém tem permissão para vazá-la sem a permissão dos superiores. Sim, responderam An e os 5 juniores em uníssono. Então todos olharam para Hiyori. A garotinha, vendo todos a encarando com expressões sérias, entrou em pânico, recuou discretamente e perguntou cuidadosamente: o que houve? Ishiro esfregou o ponto entre as sobrancelhas e disse: esqueça. Não se preocupe com ela. Senhor An, o que você vivenciou na Cachoeira da Verdade? Só então Ishiro teve tempo de perguntar sobre a experiência de An na cachoeira. Eu vi outro eu.
Conversamos por um bom tempo. No final, ele me deu a chance de vivenciar a beleza do mundo, disse-a após refletir um pouco. Ishiro assentiu. Ele também queria muito entrar na Cachoeira da Verdade para experimentá-la, mas não ousou. Sentia que seu próprio coração estava sujo demais. Quem sabia o que veria depois de entrar na cachoeira? Depois de um dia, o grupo chegou à fronteira entre o País do Fogo e o País da Terra. Nesse momento, Ikura também havia chegado à fronteira há pouco tempo. Ele precisava reunir ninjas e não possuía ninjutsu de voo, então sua velocidade era muito menor que a de Ishiro. Se não fosse pelo fato de que todos os que ele reuniu eram ninjas de elite, com os mais fracos sendo bons entre os Chunin, ele provavelmente ainda estaria na estrada agora. Depois de dar uma volta pelo acampamento temporário, Ishiro providenciou hospedagem para An e os outros, instruindo-o a se comunicar bem com Koku. Depois de vivenciar a Cachoeira da Verdade, Ishiro acreditou que An e Koku poderiam se entender de forma mais harmoniosa. Então Ishiro pegou Ikura e voou para o céu. Isso serviu tanto para deixar Konoha ver, cumprindo sua promessa ao quarto Raikage, quanto para criar um espaço de conversa que nenhum ninja poderia monitorar. Na verdade, no momento em que Ishiro entrou no acampamento, ele já havia sido descoberto pelos ninjas de reconhecimento de Konoha. An passou pela Cachoeira da Verdade da Nuvem e agora é um quase Kage, disse Ishiro suavemente para Ikura. Ikura ficou atordoado e depois radiante. Isso é ótimo. Contando com Kawakita e o Sênior Kitsushi, além de An, nossa vila terá 6 indivíduos de nível Kage. Depois de falar, Ikura voltou a olhar para a Terra do Fogo à sua frente, com o peito arfando, como se estivesse se esforçando ao máximo para reprimir algo. E aquele olhar em seus olhos era como se ele estivesse prestes a cruzar a fronteira para lutar no momento seguinte. Ishiro ficou atordoado, mas logo entendeu. De acordo com os cálculos de Ikura, em 2 anos, quando An e os outros dois alcançassem o nível Kage, o número de indivíduos Kage de Vagakuri seria o dobro do de Konoha. 2 contra 1, parecia que destruir Konoha seria moleza. De fato, se não fosse pela existência de outras vilas escondidas, o atual Ishiro definitivamente iniciaria uma guerra contra Konoha. Ishiro não apaziguou as emoções de Ikura, não havia necessidade. Ikura não era estúpido, sabia que não era a hora de ser impulsivo. E Vagakuri ainda estava em uma fase de rápido desenvolvimento, não era adequado ser o único a se arriscar agora. De fato, depois de um tempo, Ikura desviou o olhar da Terra do Fogo e disse a Ishiro, vamos descer. Você mostrou a sua cara. Acredito que os ninjas da inteligência de Konoha certamente receberam a notícia de sua chegada à linha de frente. Ishiro assentiu, e os dois retornaram rapidamente ao acampamento temporário. A situação era exatamente como Ishiro esperava. Konoha, que estava originalmente envolvida em uma guerra de palavras com a nuvem, não tinha intenção de se comprometer. Mas, de repente, Ikura liderou milhares de elites Iva em direção à fronteira. Claramente, Ivagakuri e Komogakuri haviam chegado a algum tipo de acordo. Ivagakuri estava coordenando as ações da nuvem. Antes mesmo que o grupo de Ikura chegasse à linha de frente, Tsunade, na vila de Konoha, já havia recebido a informação por meio de um canal especial. Nesse momento, Hiruzen finalmente começou a persuadir abertamente Tsunade a sacrificar os interesses do clã Hyuga em troca da paz. Mas Tsunade ainda não se resignou. Ela disse que com a astúcia de Ishiro, a raposa de Iva, seu plano era certamente ficar sentado assistindo a luta entre Nuvem e Konoha. O propósito de Ikura provavelmente era apenas prendê-los. Ele não tomaria a iniciativa de atacar. Coincidentemente, Danzou ainda estava na linha de frente. Mesmo que Ikura realmente quisesse se mover, provavelmente não teria muita vantagem. Mas logo seus cálculos foram destruídos porque Danzou enviou uma informação que os chocou. Ishiro, o Tsuchikage, tinha ido pessoalmente à linha de frente. E o ninja da inteligência afirmou que Ishiro tinha até mesmo trazido o Jinchuriki com ele. Até os incontroláveis Jinchuriki haviam sido mobilizados. Desta vez, o próprio julgamento de Tsunade estava abalado. Com Ishiro e os Jinchuriki, a linha de frente de Iva contava com 3 ninjas capazes de exercer uma força de nível Kage. Um Danzou definitivamente não era suficiente para detê-los. Com a personalidade de Danzou, se a vila ainda o deixasse ficar sozinho na linha de frente em um momento como aquele, ele poderia fazer algo de cair o queixo. Tsunade cerrou os dentes e disse, Ivagakuri não tem uma delegação na vila? Shikaku sabe alguma coisa sobre as intenções de Iva? Hiruzen deu um sorriso amargo e disse, o julgamento de Shikaku é que esta delegação Iva não sabe de nada. A chegada deles provavelmente está relacionada à infiltração anterior do Tsuchikage na vila. Ele especula que esta delegação está aqui para se encontrar com o Tsuchikage deles. No entanto, no caminho para cá, um Ambu de Iva se aproximou deles e disse algo ao seu líder. Shikaku supõe que o Ambu de Iva era provavelmente o Tsuchikage disfarçado. Calculei a hora, e a hora em que o Ambu de Iva apareceu coincide com a hora em que o Tsuchikage deixou nossa Konoha. Tsunade perguntou em dúvida, então o Tsuchikage deveria ter contado algum plano ao líder desta delegação. Eles fizeram algum movimento em comum? Hiruzen balançou a cabeça. Eles têm se comportado muito bem. Além de saírem todos os dias para perguntar sobre alguma novidade, não fizeram nada. Também não tiveram contato com nenhuma pessoa suspeita. O mais surpreendente é que toda vez que saem, solicitam proativamente uma escolta da Ambu, como se cada um estivesse se esforçando ao máximo para provar sua inocência. Capítulo 320. Ao saber que Tsunade queria visitar pessoalmente o clã Uchiha, Hiruzen e os outros 3 ficaram chocados. Para Tsunade, fazer isso era quase equivalente à rendição da linhagem Senju aos Uchiha, quase como admitir a derrota para Madara Uchiha em nome de Hashirama Senju, que nunca havia perdido. Deixando Danzou de lado, até Hiruzen achou aquilo um tanto inaceitável. Koharu Tatani e Omura Mitokado exclamaram em choque. Danzou se levantou imediatamente e gritou, Tsunade, você está pisoteando a glória dos seus 2 avós.
Hiruzen, Koharu, Omura, vocês todos se esqueceram dos ensinamentos do Sr. Tobirama? Hiruzen estava inicialmente hesitante, mas após ser instigado por Danzou, ele hesitou novamente porque a política de atacar os Uchiha foi definida por Tobirama Senju naquela época. Ao ouvir que Tsunade queria ir até a fronteira, Hiruzen e os outros 4 ficaram chocados. Tsunade fazendo isso era quase equivalente a... Ao ouvir que Tsunade queria ir até a fronteira, Hiruzen disse, você não pode deixar a vila neste momento. Sua partida só vai expor ainda mais a fraqueza da vila. Tsunade considere deixar o clã Hyuga fazer um sacrifício, Hiruzen continuou a persuadi-lo. Impossível. Não usarei os ninjas da minha própria vila para trocá-los por uma paz tão estável. Tsunade bateu a palma da mão com força na mesa novamente, rugindo furiosamente. Suspiro. Hiruzen suspirou. Ele também não sabia se a escolha de Tsunade estava certa ou errada. No entanto, Tsunade assumiu toda a pressão e não pressionou o clã Hyuga. Mas alguém tomou a decisão oposta por ela. Essa pessoa era Danzou. Embora Danzou estivesse na linha de frente, ele havia enviado seus membros da raiz de volta à vila para espalhar as demandas da nuvem. Ele não tinha escolha. Ao enfrentar Ikura sozinho, ele não demonstrou medo. Mas com a adição de um Tsuchikage e um Jinchuriki, Danzou expressou que o fato de não ter fugido no local já estava fazendo um favor a Tsunade. Assim como ele havia lidado com Presa Branca naquela vez, Danzou facilmente mirou a ponta da lança em Yashi Hyuga. E desta vez foi diferente de quando Danzou lidou com Presa Branca naquela época. Naquela época Konoha estava em grande parte em paz, sem a sensação sufocante de um inimigo externo às portas. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, os exércitos da nuvem e de Iva pressionavam a fronteira. O 4º Raikage e o 4º Tsuchikage tinham vindo pessoalmente à fronteira. Embora a luta ainda não tivesse começado, a atmosfera de guerra em Konoha já era muito densa. Nessas circunstâncias, a eficiência de Danzou em espalhar boatos era extremamente alta. Sem que ele precisasse criar muito, a notícia se espalhou por toda a vila de Konoha. Embora os aldeões de Konoha soubessem que era errado entregar Yashi em troca de paz, não conseguiram evitar discutir o assunto. Além disso, Yashi era o chefe de um clã poderoso, não um herói como Presa Branca, então o obstáculo no coração de todos era ainda mais fácil de transpor. Yashi naturalmente também recebeu a notícia. Sentiu-se muito envergonhado. Acabar com a própria vida era impossível. Sua vida não era só sua. Ele era agora o único membro adulto da família principal do clã Hyuga. Se ele morresse, o clã Hyuga provavelmente mergulharia no caos. Felizmente ele não precisou se esforçar. Logo, alguém tomou a decisão por ele e por Tsunade. Seu próprio irmão mais novo, Isashi Hyuga, havia acabado com a própria vida. Ishiro, fã da história original, não sabia se acabou com a própria vida de verdade. De qualquer forma, Isashi usou a própria vida para acabar com os rumores e também salvou Hiruzen de ter que persuadir Tsunade com amargamente. Assim, muito rapidamente a notícia se espalhou pela vila de Konoha de que o chefe do clã Hyuga havia acabado com a própria vida. Enquanto Tsunade e Hiruzen discutiam quem enviar para entregar o corpo de Isashi na linha de frente de Komo, o líder da delegação de Iva, Junyo Ishirabe, veio até eles. Okage, estou aqui sob as ordens de nosso Lorde Tsuchikage para realizar uma transação com você, disse Junyo Ishi, indo direto ao ponto. Tsunade e Hiruzen trocaram um olhar. Ficaram aliviados pensando, finalmente, Iwagakuri realmente tinha um plano. Mas por que escolher esse momento em particular? Hiruzen perguntou, que transação o Tsuchikage pretende fazer? Estamos dispostos a trocar a paz por um filho do clã Hyuga, Isashi, Neji Hyuga. Diante da exigência irracional de Junyo Ishi, Tsunade ficou naturalmente furiosa e recusou na hora. Mas Junyo Ishi não se abalou. Ele já havia recebido o sinal de Ishiro há muito tempo e disse, o Sr. Tsuchikage disse que se Konoha não estiver disposta, Iwagakuri não retirará suas tropas. Acredito que enquanto Iwagakuri não se retirar, a nuvem também não. Tsunade estreitou os olhos. Ela compreendeu em seu coração que Iwagakuri provavelmente já sabia que quem acabou com a própria vida foi Isashi, e não Yashi. Este Junyo Ishi estava realmente ameaçando. Se ela não entregasse Neji, então eles e Iwagakuri contariam a verdade à nuvem. Uma vez que a nuvem tivesse um pretexto, provavelmente não retirariam suas tropas tão facilmente. Mas Tsunade não se deixou ameaçar. A intromissão de Danzou já a pegara desprevenida antes. Ela não se comprometeria novamente desta vez. Vendo isso, Junyo Ishi disse calmamente, se o Okage insistir, podemos deixar Neji Hyuga fazer a escolha sozinho. Tsunade estreitou os olhos. Ela não respondeu diretamente. Estava pensando se Iwagakuri havia contatado Neji antes. Junyo Ishi, porém, disse, Okage, fique tranquilo. Nosso Iwagakuri não contatou Neji. Além disso, o Okage não acredita na vontade do fogo no coração de Neji. Ele é um gênio. Certamente herdou a vontade do fogo do pai. Nesse momento, Hiruzen puxou a manga de Tsunade. Tsunade expirou lentamente e disse, tudo bem, deixe Neji fazer a escolha sozinho. Se ele escolher Iwagakuri, estou disposta a deixá-lo ir. Junyo Ishi assentiu calmamente e disse, naquela época, também devo pedir à Lady Tsunade que se comunique com a família principal Hyuga para não ativar o pássaro engaiolado em Neji. Tsunade cerrou os dentes e disse, isso nem precisa dizer, mas receio que o enviado tenha chegado a uma conclusão cedo demais. Depois de falar, Tsunade junto com Hiruzen e Junyo Ishi, deixaram o prédio do Okage e foram direto para o território do clã Hyuga. Devido à destruição do território do clã, os Hyuga ainda estavam reconstruindo. Só que ninguém esperava que antes mesmo da reconstrução estar completa, encontrariam algo assim novamente.
O humor de todo o clã Hyuga estava muito baixo. Yashi talvez estivesse abalado pela perda do irmão mais novo, mas o que os membros da família secundária estavam pensando, provavelmente só eles sabiam. Ao ver os dois Hokages chegarem, os membros da família Hyuga apenas acenaram educadamente para Tsunade. Eles eram ninjas e, naturalmente, sabiam que Tsunade vinha resistindo à pressão da nuvem em seu nome. E Tsunade também já havia se prontificado a apoiar o clã Hyuga antes. Quanto a Hiruzen, aos olhos da família Hyuga, era como se não pudessem vê-lo. Danzou não estava na vila. Quem espalhou os rumores poderia ter sido Hiruzen. E eles também ouviram que Tsunade era a favor da guerra, enquanto Hiruzen defendia a entrega de Yashi. Não havia como evitar. A culpa estava lá, alguém tinha que assumi-la. Se Danzou não assumisse, então seu melhor amigo teria que assumi-la. Olhando para o clã Hyuga sem vida, Tsunade sentiu-se muito triste. Desde que assumirá o poder, pouquíssimas coisas haviam corrido bem. Ela estava claramente fazendo o possível para manter as coisas, mas o resultado foi muito insatisfatório. Tsunade e Hiruzen logo encontraram Yashi e explicaram o propósito de sua vinda. Yashi olhou para Junho-ishi com olhos cheios de intenção assassina. Ele sabia que era justamente por causa do envolvimento de Vagakuri que os superiores de Konoha não conseguiram suportar a pressão e optaram por um acordo. Foi isso que levou seu irmão mais novo a terminar com a própria vida. Junho-ishi não disse nada. Para esse tipo de coisa, Tsunade Aokage coordenaria. Não havia necessidade dele, um estranho, interferir. Yashi encarou Tsunade e disse: Okage, você quer entregar Neji? Temendo que Tsunade ficasse constrangida, Hiruzen falou primeiro. O chefe do clã, Yashi, entendeu errado. Estamos aqui apenas para pedir a opinião do pequeno Neji. Se ele decidir ficar na vila, então naturalmente está tudo bem. Yashi respirou fundo e disse: siga-me. Depois de falar, ele se virou e seguiu em direção à casa de Izashi. Após os incidentes com Orochimaru e Sasori, Yashi entendeu que a força de sua família estava longe de ser comparável à dos superiores de Konoha. Com dois Hokages visitando pessoalmente, ele só podia chegar a um acordo. Se o Hokage lhe desse honra, ele era o chefe de um clã poderoso. Se o Hokage não lhe desse honra, ele não era muito diferente de qualquer outro ninja. Essa era a verdade do mundo ninja. O mundo ninja nunca fora tão belo quanto a propaganda da vontade do fogo fazia parecer. O grupo seguiu sem pressa os passos de Yashi. Logo, o grupo chegou à casa de Izashi. Chamá-la de casa era um exagero. Agora era apenas uma pequena construção temporária. A casa de verdade ainda estava em construção. Neji estava sentado sozinho na entrada da casa. Ao ver Yashi chegar com um grupo de pessoas, as mãos de Neji tremeram. Então, ele se levantou mecanicamente, abaixou a cabeça, curvou-se e disse: Lorde chefe do clã. Yashi não falou nada, mas se virou para deixar espaço para o grupo de Tsunade atrás dele. Sem Danzou por perto, o papel de vilão só poderia ser desempenhado pelo próprio Hiruzen. Ele se adiantou, acariciou a cabecinha de Neji e disse: Neji, certo? Seu pai é um herói da vila. Ele se sacrificou voluntariamente pela paz da vila. Não fique triste. Você precisa cuidar bem de si mesmo. Quando crescer, torne-se um ninja excepcional como seu pai. Neji olhou para Hiruzen. Ele também reconheceu essa pessoa. Era o terceiro Hokage da vila. Ultimamente, os membros de seu clã vinham discutindo sobre essa pessoa constantemente. Primeiro disseram que ele havia destruído sua casa. Depois disseram que ele estava espalhando boatos para forçar o chefe do clã a acabar com a própria vida e, como resultado, seu próprio pai acabou com a própria vida no lugar do chefe do clã. Embora algumas pessoas também tenham dito que quem espalhou os rumores era outro oficial de alto escalão, outros membros do clã imediatamente disseram que, mesmo que essa pessoa não fosse o principal culpado, ela havia concordado com isso. Este é um inimigo, pensou Neji consigo mesmo. Mas eu ainda sou pequeno e não tenho poder. Não posso ficar com raiva agora. Não posso deixar que vejam minha raiva. Neji constantemente se advertia em seu coração. Ele assentiu levemente, indicando que concordava com as palavras de Hiruzen. Então Hiruzen apontou para Junho-ishi Irabe e disse: Este é um ninja da Vila Oculta da Pedra. A vila deles quer adotá-lo, levá-lo para longe de Konoha, para longe do clã Hyuga, para viver sozinho em um lugar distante. Você concorda? Junho-ishi franziu a testa. Este Hiruzen não era uma boa pessoa. Essas palavras não estariam insinuando algo para Neji? Ele estava prestes a falar, mas quem imaginaria que naquele momento, os olhos de Neji se iluminaram de repente e depois se apagaram rapidamente. Junho-ishi, escolhido por Iva para liderar a delegação, tinha uma cabeça boa. Depois de uma rápida reflexão, ele entendeu a chave. Ele disse rapidamente: Neji Hyuga, seu Hokage já concordou. Se você for para Ivagakure, ninguém ativará o selo do pássaro engaiolado em você. Nesse momento, Neji não conseguiu mais se conter e perguntou rapidamente: Isso é verdade? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.